Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos conversar várias coisas aí. Parece que na live um pouquinho antes a galera não tinha percebido o final dela, né? Vou botar aqui live, fotografia forense, fotografia forense. Muito bom hoje. Eu tava contando aqui, esperando essa live também, que é muito boa, tá? Sejam bem-vindos aí, galera. Natália, Maria, DSV, Mirelle, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui já a Aline. Não, tô esperando aqui a Aline. Pra gente começar a falar um pouquinho sobre fotografias forenses. O primeiro passo, um dos primeiros passos para fortalecer bem a perícia através da prova material é a fotografia, tá certo? Então, sejam bem-vindos aí. Estou esperando aqui ver se a Aline, deixa eu ver se ela tá aqui. Ver aqui, ainda não chegou. Eu tava agitando só o celular aqui, tá? Então, deixa eu esperar ela chegar aqui para a gente falar um pouquinho. Olha, a live anterior deve estar aqui. Pronto, a Gabriela colocou aqui. Eu não vi a palavra-chave da live anterior. Algumas pessoas disseram que a live parece que terminou pela metade. E para mim tinha ido até o final, tá? A palavra-chave para a live anterior, tá bom? É DNA, tá? Vou dizer agora no início, vocês estão aqui, ainda vai chegar mais pessoas, tá? Então anota aí, vai ficar disponível até quando terminar essa live aqui, não tem problema, você vai conseguir responder, tá? No questionário. E aí eu acho que pode ter sido isso, pode ter cortado, tá bom? Então deixa eu ver aqui se a Aline já chegou por aqui. Aline, cadê você? Quando chegar, coloca aqui para entrar. A gente vai falar sobre várias coisas, né? Desde o equipamento, que equipamento utilizar, condições, por exemplo, sei lá, no dia que tá chovendo, como é que faz, hein? A fotógrafa pericial para conseguir resolver essa situação. Olha, outra coisa que eu deixei aqui atrás, ó. Deixei aqui atrás a coleção que eu recebi ontem de uma professora, Sofia. Ela é professora de design da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professor do Instituto Federal. De alguma forma, a gente conversou e porque ela gosta muito, tá? A prova aqui, ó, que ela gosta muito de perícia, de investigação. E aí ela fez uma doação para o meu clube forense, tá? Então, com certeza os meninos vão gostar bastante. Opa, chegou aqui, Aline. Então, olha, pessoal, espero que vocês estejam gostando bastante aí dos conteúdos das lives, né? Da palavra-chave da live anterior, DNA, tá bom? E agora a gente vai falar com essa fera aqui das lentes, né? Ela vai revelar alguns dos segredos dela aqui. Vocês já olharam, pessoal? As fotos que ela fez, que está no perfil dela. Eu já vi, inclusive, uma publicação dela hoje, né? Nós temos vários congressos, vários eventos que acontecem no Brasil, e um dos maiores é o Interforensic. Ele é uma conferência que é considerada maior evento da polícia, né, da parte da perícia criminal da América Latina. Então, a foto dela está ilustrando esse grande evento. Então, daí você já vai tirando o quanto ela é fera. Aline, boa noite. Verdade. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Você consegue me escutar bem? Consigo. O meu áudio tá ok? Tá ok. Eu acho que não sei se está com um pouquinho de retorno, por causa. Eu acho que você está sem o fone, aí Tô quando eu sem falo, fone, ele né? mesmo volta pro microfone. Mas eu estou escutando minha Você voz acha um melhor? pouquinho. Se tiver algum fone de ouvido próximo, é excelente. Será que tem? Próximo não, mas eu Se pego não, lá. Peraí. tá, tá bom, fica à vontade, tá? Então, olha, o que a gente vai falar aqui agora vai ser muitas coisas relacionadas desde será que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? A gente vai ter aí como é que, por exemplo, quais são os principais desafios para fazer registro de cenas de crime? Se eu consigo fotografar, é só fotografar, né? Apertar lá o botãozinho, ou existe uma ciência por trás disso? E com certeza daqui a pouquinho eu vou abrir, né, as perguntas para vocês.
eu quero contar uma novidade também, uma novidade, né? Hoje eu recebi uma informação, né, de um grupo do IPOG. Eles têm pós-graduação na parte da perícia criminal, das ciências forenses, e eles vão nos dar aqui para fazer um sorteio, tá, de uma bolsa de 50% e uma bolsa integral. São 2 prêmios. A gente vai ter aqui na premiação, vocês já tinham visto, né? Mostrei aqui um livro, um manual de técnicas de necrópsia médico-legal, da editora Rubio, nossa apoiadora aí, e o Caso do Machão Suicida, um livro aí de um perito aí, muita gente boa, tá? Conheço ele já tem um bocado de tempo. Então, além disso, a gente vai ter esses outros 2 prêmios, que vai ser essa bolsa. O curso, ele é um curso online, na modalidade online, essa pós-graduação, mas com aulas ao vivo, tá bom? Então, a gente vai explicar, vou explicar um pouquinho mais para vocês. Vai ter uma live bônus com o Rocha, um perito criminal federal, vai falar sobre a análise de imagens através, por exemplo, sistema de gravação. Ele vai tentar aí, de repente, não sei se estimar a altura de alguma pessoa através de um vídeo. Você não pode perder essa live também, é uma live bônus, aí vai ser nossa segunda live bônus. E nesse dia dessa live vai ter o sorteio de uma bolsa integral para o curso, né, de perícia na área de análise digital e de informações digitais. E vai ter uma outra de 50%, a gente vai fazer lá na última live, tem que estar online, só quem vai participar desse sorteio é quem estiver online para poder garantir. Então agora que a gente está aí, tudo certinho agora, Pronto, vamos fazer agora um teste. tá me ouvindo melhor agora? Agora tá perfeito, tá muito bom. Aline, Ótimo. por favor, se apresenta, fala como foi que foi essa sua chegada, vamos dizer assim, na área da fotografia, se você já tinha esse encanto antes, se você foi construindo, como é que é a sua relação, né? Quais são os locais que você já atuou dentro como fotógrafo pericial, como é que é? Me conta um pouquinho aí para a galera começar a entender. Legal, boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo, obrigada aí pelo carinho que eu tenho recebido lá no meu Instagram. Meu nome é Aline, sou fotógrafa técnico-pericial há 3 anos, quase. Sou nova ainda, né? Mas já era fotógrafa antes, a vida toda. Desde criança eu fotografo, porque eu tenho um tio que é fotógrafo e ele me ensinou assim desde criança. Tem uma prima que é a filha dele que é da minha idade, então a gente já fotografava com câmera analógica antes de andar. Então, sempre fui apaixonada por fotografia. E sempre gostei muito das carreiras policiais também, então comecei a prestar concursos para essa área, com foco na Polícia Federal a princípio. E aí abriram os concursos aqui do estado de São Paulo da Polícia Civil, e eu fui me inscrever, e foi aí que eu descobri o cargo de fotógrafo pericial, né? Que eu não sabia que existia, a gente ouve falar de perícia, mas difícil ouvir falar desse cargo específico, né? Tanto que só tem em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Nos outros estados não existe, né? É o próprio perito que faz a fotografia. Aí é assim que funciona, né? Aqui a gente vai ter na equipe o perito, e aqui a gente chama auxiliar de perito, né? Tem outras denominações em outros estados, e o auxiliar de perito geralmente é o que faz as fotografias, os registros fotográficos. O que eu percebo de diferencial é que nesse cargo, como fotógrafo pericial, você já vai ter profissionais chegando com uma habilidade nessa parte, né? Então, você já chega, Sim. como você já chegou, fotógrafa, né? Já experiente, com expertise, e isso certamente ajuda bastante, né? E o que eu queria saber, assim, quando você chegou, o que você fazia antes de fotografia é a mesma coisa, é diferente? O que é que você percebeu? Quais são os equipamentos que você tem para trabalhar? É uma carga, é equipamento próprio? O que é que você leva? Conta pra gente aí, pra gente descobrir os segredos aí dos fotógrafos. Então, vamos lá. As técnicas são as mesmas, né? As técnicas fotográficas, só que elas são utilizadas de maneira diferente. Então, é uma fotografia totalmente diferente. Enquanto a fotografia comercial que eu fazia antes, eu fazia principalmente ensaios newborn, de bebezinhos.
ela é toda voltada para uma beleza, para um cuidado, para a autoestima da pessoa, a gente fazia muita edição, Photoshop, Lightroom e todas essas coisas, diferente da fotografia que a gente faz na perícia. A fotografia forense, ela é, como eu mencionei lá na sua postagem, ela é prova documental da cena de crime. Então, ela não pode ser alterada. Ela precisa mostrar exatamente aquilo que a gente vê na cena, para no laudo constar e para as pessoas que estão ali fazendo o julgamento, o juiz, o próprio delegado, ou as partes envolvidas, advogados e todo mundo entender o que é que estava acontecendo ali na cena, porque essas pessoas não estavam ali. Então, a fotografia consegue levar um pouco da cena do crime para o julgamento, né? Então, é bastante importante. E é bastante importante que ela seja real, ao contrário da fotografia comercial, que muitas vezes é artificial, é feito alguns efeitos aí para dar uma melhorada na situação. Então, essa é a Entendi. principal Então, diferença. isso. É permitido algum tipo de manipulação da imagem ou do jeito que chegou da câmera, ela tem que entrar para o sistema? Como é que funciona essa parte? Sim, do jeito que chegou, ela tem que ir pro arquivo, né, para o sistema. A gente não pode alterar absolutamente nada. Então, é por isso que é muito importante o fotógrafo forense ter muito conhecimento técnico, porque a foto tem que sair bem feita. A gente tem que fazer toda a regulagem ali de forma manual na câmera, né, para conseguir a melhor qualidade possível, para que não seja necessário nem mexer em iluminação. Às vezes, alguns peritos acabam mexendo ali na iluminação, na parte de iluminação para clarear um pouco alguma foto, mas é preciso constar que essa foto foi iluminada e constar o original junto, porque para Hum, mostrar que não teve nenhuma alteração, nada foi apagado, nada foi retirado da fotografia. Então, mas o ideal é que não se mexa em nada. E a gente não pode apagar foto nenhuma entre uma e outra. Deu errado, saiu desfocada, saiu escura, a gente não pode apagar, ela tem que continuar ali, porque faz parte por da cadeia quê? de custódia, né? Faz Isso parte aí. da cadeia de custódia das fotografias, então tá tudo ali. As fotografias são numeradas, né? Então, se o juiz questionar ali, por que tá faltando a fotografia 805? Por que você Isso. apagou? O que é que tinha ali? Né? Então, pessoal, para esclarecer essa parte, a cadeia de custódia é um ponto-chave. Com esse novo pacote anticrimes, a gente vai ter isso enaltecido, inclusive sob responsabilidade agora da perícia, fazer essas centrais de custódias aí, que os estados estão se adaptando para conseguir garantir que isso aconteça. E a fotografia também passa por essa parte. A cadeia de custódia, ela tende a garantir a rastreabilidade e a confiabilidade de todo o trabalho que foi realizado, para evitar, por exemplo, que um projeto de uma cena se misture com o da outra, né? E aí, de repente, leva a resultados Sim, diferentes. exatamente. Todo mundo sabe que na perícia Exatamente. tem uma demanda de trabalho grande. E o perito, às vezes, vai para uma ocorrência, depois vai ter que ir para outra, depois vai ter que ir para outra, antes de voltar para a base. E aí é nesse meio termo que pode acontecer essa mistura ou troca ou algum tipo de alteração no que seria a resposta correta. E aí a gente vai ter na fotografia também essa cadeia de custódia sendo representado pelo aquele bloco lá. Toda vez que ela começa a fotografar, ela vai gerando numerações. E essas numerações, elas vão Exatamente. ter tantas suas outras informações que a gente vai conversar mais à frente, mas ela vai ter uma numeração e quando ela colocar isso no sistema, pode o juiz requisitar todas as imagens, dizer assim, olha, eu quero ver todas as imagens. Sim. Esse que está no laudo aqui, eu não estou satisfeito com ela. E agora, para pegar todas as imagens, ela pode perceber algumas lacunas. E é comum, quando a gente está no celular da gente, a gente tira uma foto, não gostou, a gente já apaga É, dali, né? E isso vai formar uns buracos. E exatamente. na A gente polícia precisa ter esse científica, na cuidado. perícia, não pode. É, Qual é a o seu gente precisa equipamento? manter Como é todo que isso. é seu equipamento que você vai? O que é que você leva para a cena? Aqui a gente recebeu uma carga, né, uma câmera, então é uma Nikon. A gente acabou de receber, faz uns 15 dias, uma 5600. A gente trabalhava com a 5100 até então. Chegaram algumas 5600, não foi todo mundo que recebeu, mas eu acabei recebendo uma que é bem legal, uma câmera bem boa, supre bastante as nossas necessidades aí. A gente tem uma objetiva 18-105,
que ela é bastante eficiente, assim, ela consegue cumprir bem o papel, a gente consegue aproximar um pouco, consegue fazer uma foto mais ampla. O ideal seria termos outras objetivas também, mas a gente sabe que é complicado conseguir isso, né? As objetivas têm Porque são objetivas que têm o objetivas, valor de um carro, né? exatamente, são objetivas caríssimas. Seria muito importante a gente ter uma macro, por exemplo, para fazer as fotografias de impressões digitais, que é uma coisa que a gente não tem. E essa objetiva que a gente tem, ela tem uma distância focal, a distância focal mínima dela é muito afastada. Então, muitas vezes a gente não consegue se aproximar o tanto que Encontrar deveria o... da impressão digital. Então, a gente usa, para suprir isso, um filtro close-up, né, que a gente chama. Só que tem que tomar muito cuidado com o uso dele para que ele não distorça a, a impressão, né? Que também é muito importante. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Ah, então o filtro consegue fazer... É um Consegue malabarismo, né? ajudar Que você, bastante. enquanto está fazendo, né? Agora, É. no caso, nesse caso específico, quais malabarismos você já precisou fazer para pegar aquela foto que precisava? Nossa, menina, é tanta coisa que a gente faz, né? A gente fica em posições inusitadas, a gente, enfim. É, mas a gente tem que se virar com o que tem, né? A fotografia de digital, ela é uma das mais difíceis, né, da gente fazer. A gente precisa utilizar uma iluminação legal para conseguir contrastar ali. Eu gosto muito de fazer a fotografia de digital sem pó, antes da utilização do pó, porque às vezes o pó acaba estragando até, né? Então eu prefiro fazer ela, garantir uma foto sem, e depois a gente faz com o pó também. Então, nossa, e aí é custoso, assim. Tem muita gente que não tem essa paciência, mas a gente precisa ficar ali, até achar o foto legal, até achar, tentar usar esse filtro close-up. Algumas vezes eu utilizo, algumas vezes não, por causa dessa distorção que às vezes ele dá. Então, tem que ir se Olha, ajeitando, né? eu vejo alguns colegas já fazendo uso aí de drones. Já se passou, já se falou Sim, alguma vez nessa possibilidade? E como é que é? O que é que você vê com relação a isso? é muito legal, acho super interessante, principalmente para crimes ambientais e acidentes de trânsito. Acho muito legal ter essa foto panorâmica lá de cima, né? Porque facilita muito, né? Para vocês na hora do laudo, assim, acho importantíssima. Aqui no estado a gente tem em São Paulo disponível, mas nas equipes a gente ainda não tem. Então, tem algumas pessoas que levam o drone pessoal para utilizar. Eu não tenho, então eu mesma nunca utilizei, mas já vi colegas utilizarem e é sensacional, assim. Então a gente precisa, se a gente quiser, tem uma perícia ambiental marcada, é, pode solicitar para captar um drone para utilizar. Olha, Mas é difícil, né? Porque a maior parte chega, a requisição chega ali na hora do plantão, então não dá para você ir buscar um drone. O ideal isso. seria cada equipe ter o seu. Cada equipe tem o seu. Ou então terem em algum lugar mais próximo, né? No caso, como é Sim. que é a sua rotina de trabalho? Você está lotada aonde exatamente agora? E como é que é seu trabalho? Me conta aí um pouquinho como é que é o dia a dia. Eu estou em Campinas, que no núcleo, né, de Campinas, que atende ali algumas regiões. A gente atende, a equipe, né, atende Campinas, Paulínia, Vinhedo, Valinhos e Indaiatuba. E lá a gente funciona com duas equipes, uma de crimes contra a vida e uma de crimes contra o patrimônio. Mas todo mundo acaba rodando nas duas equipes. Eu acabo fazendo mais a parte de crimes contra a vida, né, que a gente chama de sangue, porque eu moro fora ainda, então eu costumo fazer plantões de 24 horas. E essa equipe roda 24 horas, a equipe de patrimônio roda apenas 12 diurnas. Então eu acabo fazendo mais essa parte de Ah, homicídio, suicídio, acidente de trânsito, esse tipo e aí, quando de vocês morte são suspeita. acionados, sai você, um perito e
E quem mais na equipe? Isso, Para eu quando e é um para equipe perito. de sangue aí, a equipe de. Geralmente é perito e fotógrafo, aqui em Ali Campinas. a Eu dupla, tenho a equipe, né? acompanhado, eu tenho acompanhado alguns plantões do DHPP, né, que é a equipe de homicídios da capital. Lá eles acabam saindo todo mundo junto, então sai uma viatura perito fotógrafo, na outra sai o papiloscopista auxiliar de PAP, e na outra ainda vai o delegado dos investigadores, então sai em comboio, né? Eu acho bem legal, bem interessante quando é assim, porque aí a investigação segue em conjunto, né? Aham. E quando você chega lá na cena, como é que é o passo a passo, assim, né? Chega lá, quais são as suas fotos clássicas que você precisa ter de todo jeito, né? Quais são as suas particularidades quando você chega na cena do crime? A gente chega, eu já Isso, dos chego homicídios. fotografando, chego fotografando enquanto o perito está ali anotando os dados de quem estava fazendo a preservação. Então eu vou fazer as fotos gerais da via de acesso, da fachada, se for uma residência, ou ali de uma placa com o nome da rua, se for um local aberto. Eu vou identificar o local onde a gente está. Então a gente parte dessas fotografias mais amplas, mais gerais, até chegar nas específicas. Então aí a gente vai entrar no ambiente, se for uma residência, por exemplo. Então eu fiz a foto da rua, fiz a foto da fachada, e aí eu vou entrando, eu faço a foto da porta de entrada, se ela estava arrombada, eu vou lá e faço o detalhe do arrombamento. E aí a gente entra, eu vou fotografando os cômodos, se tem algum outro detalhe a gente já vai fazendo, até chegar onde está localizado o corpo, né? E fazer o necroscópio. Então, o fotógrafo ele vai antes do perito, né? Porque as fotos precisam estar do jeito que foram encontradas, né? Então, antes do perito mexer em qualquer coisa, a gente está ali fazendo as fotos. E depois a gente ajuda também, né? Mexer no corpo, procurar vestígios, procurar tudo o que precisa. E fazendo esses registros, né? A fotografia em si, muita gente fala que a fotografia ela vale por 1000 palavras, né? Mas ela também Sim, pode, dependendo do ângulo, trair, né? A gente, tipo, enganar ou dar uma falsa perspectiva. E como é que você exatamente. toma cuidado com relação a isso? Eu digo porque quando a gente vai para alguns locais, às vezes eu vejo, por exemplo, tem um corpo que está distendido lá, né? Caído, e a pessoa vai tirar a foto a partir dos pés dele. Então parece que Isso. as pernas são gigantescas e a parte do tronco e cabeça é bem pequenininha, achatada. Isso dá uma É, modificação na perspectiva, né? Quais são os cuidados que você geralmente tem ou então que você vê e diz, eita, aqui não ficou bom não. não, é preciso ter muito cuidado mesmo com o ângulo da foto, com o posicionamento. É, eu gosto sempre de fazer vários ângulos para a gente poder montar depois a visão completa. Então, eu gosto muito, por exemplo, do corpo, de fazer a visão de cima, que a gente chama de visão de Deus, né? Fazer aquela foto bem de cima. Se tiver alguma coisa disponível para eu subir para ficar bem alta, eu subo, ou senão eu faço. Eu utilizo o live view da câmera, que eu não gosto, mas às vezes é preciso. Live É, view é o quê? e É um, feito um pau de quando selfie, tá falando? você. É que não é um botãozinho na câmera que você consegue, que nem você faz a foto no celular, que você enxerga a imagem na tela. Na câmera profissional, isso é absurdo. Você tem que colocar o olho no buraquinho lá Sério? para poder fazer a Por que foto. isso? Me Sério. explica isso Então, aí que eu quero porque entender. assim, Porque eu vejo o visor e eu fico perguntando por que aqueles fotógrafos, ele bota lá o olhinho, se a tela tá mostrando, né? Então era uma coisa que eu não está sempre queria saber, não mostrando. sei se não tá mostrando. Não, ela está mostrando, mas você não consegue ter ali uma noção exata de como a foto vai ficar. Aqui, esse live view, ele não te dá o foco correto, você não consegue fazer os ajustes necessários. Para quem é fotógrafo, é a morte Isso ter que é, isso é a fotografar no mesma live coisa de view. isso é a mesma coisa de botar um molho de ketchup na pizza do Pizzaú, né? Você estraga, Isso, tipo, tipo isso. Tipo isso, cara, não, eu nunca a gente imaginei isso. precisa fazer a foto pelo visor. O certo é assim. Ah, Mas de vez em olha, quando, por exemplo, nesse caso, que a gente tem que erguer a mão, colocar a câmera em posicionamento de cima,
E aí na câmera tem aquela telinha que sai, né? Que sai e gira. Então é o único caso que eu Isso. uso o Live View para poder enxergar e fazer essa foto de cima. Mas você pode perceber que até o foco da câmera é complicado, porque como você não está olhando para fazer o foco manual, você tem que fazer o foco automático. E aí a câmera vai ficar procurando ali, principalmente se em ambiente escuro. E corre muito risco da foto sair desfocada. Porque você tem que confiar na câmera. Né, quem está Pessoal, acostumado a quando trabalhar no você manual. tiver com a câmera, que seja sempre profissional, essas que já são bonitas e tal, e você quiser Isso. dar uma pinta de fotógrafo, não olhe na telinha, bota o Não, olho ali, isso, ó, por favor. tá? Tá vendo aí, pessoal? Por Isso foi favor. importante aí. É. Olha, A eu gente tive tem um tempo. Pode falar. nesse lugar onde a gente coloca no visor, coloca o olho, a gente tem uma reguinha lá embaixo que chama fotômetro. E é por ali que a gente vai saber se a foto está configurada de maneira correta com questão de iluminação. Então, ela precisa estar bem no meio do fotômetro para dizer, ó, tá certo, vai sair uma foto clara, vai sair uma foto boa, não vai sair nem estourada e nem escura demais. Então, se aquela marcaçãozinha na régua estiver centralizada, é porque a foto está ok. Se ela estiver muito para cá, é porque a foto vai sair estourada. Se ela estiver muito para cá, a foto vai sair escura. Então, é ali uma forma também da gente saber se a configuração está ok. Tá vendo aí, pessoal? Anota aí no seu caderninho, tá? Para ter. O pessoal, quando vai tirar foto, aí diz assim: olha, quem alguém estiver fotografando você, diz assim: faz pinta de jogador. Aí o jogador não olha para a câmera, olha de lado, fica assim, né? Já se você quiser fazer pinta de fotógrafo, bota o olhinho lá no negócio O lá, que olho vai na ficar câmera, muito isso. bom. Olha, eu tive um Exatamente. tempo aqui, uma pessoa da minha equipe, esse cara, ele tinha, acho que 2 metros e 1 ou 2 metros e 2. Quando ele esticava a mão para tirar aquela foto, a foto de Deus lá, da visão de Deus lá, ele parecia uma Isso foto aí de nunca drone. precisou de escada. Nunca Imagina. precisou, né? Então, uma vez a gente teve uma colisão e que a vítima fatal ficou presa na parte de cima de uma caminhonete. Então ela ficou presa porque uma parte do corpo entrou no para-brisa e o restante do corpo dela ficou sobre o teto do carro. E era um carro alto. Uhum. E aí, eu disse, eita, como é que a gente vai fazer essa foto lá de cima? Eu disse, não, deixa comigo aqui, ó. Esticou o bracinho lá, Já perfeita. deu. Já deu. Engraçado que Que bom. no mesmo local onde eles trabalhavam antes, tinha ele, que é super alto, e tinha outro que era super baixinho e que trabalhava com a gente também. Então era muito Uhum. bom, era muito divertido. O baixinho ele afastava o banco da viatura lá para frente para poder se apoiar melhor, né, o que é mais baixinho, e ele afastava o banco lá para Lá trás. para E no trás. local da delegacia onde eles trabalhavam, um sentava no birô do lado do outro, assim. Era muito divertido essa época aqui. Olha, Ah, é e com legal. relação a uma das coisas que as pessoas também têm muita dúvida são com relação, por exemplo, o que é, sei lá, velocidade do obturador, ISO, essa linguagem mais técnica, né? Se fosse para explicar a grosso modo o que seria, o que é que elas trazem de informações ou de possibilidades para a fotografia. Sim, vamos lá. São configurações bastante importantes. A gente tem 4 que são as principais. Então, a gente tem a sensibilidade ISO, que é a sensibilidade com a captação da luz. Então, antes a gente tinha aqueles filmes de 200 asas, 400 asas, é isso que o ISO faz hoje em dia na foto digital. Então, quanto mais você aumentar o ISO, maior vai ser a sensibilidade dele para capturar a luz. Só que você aumentando essa sensibilidade, você também perde um pouco de qualidade, a foto começa a ficar mais granulada. Então, se você aumentar muito, a foto vai perder qualidade e aí é ruim numa fotografia de perícia. Por quê? Porque se você precisa aproximar para ver um detalhe que de repente você nem viu na hora do local, nossa, eu tô vendo um negocinho brilhando ali. Aí você vai aproximar, você não consegue ver o detalhe. Então é importante que a qualidade seja alta. Então, quanto mais baixo a gente conseguir utilizar do ISO, melhor. Aí a gente tem também a abertura do diafragma. Então, o diafragma é como se fosse um olhozinho ali da câmera. A gente tem aberturas menores e aberturas maiores.
quanto maior a abertura ali, mais a gente vai conseguir uma distância focal. A gente consegue pegar o foco num ambiente mais afastado, por exemplo, numa fotografia completa, num acidente de trânsito, por exemplo. A gente precisa focar o que está aqui perto e o que está lá longe. Então, a gente precisa dessa abertura, com essa abertura, né, mais que consiga fazer essa numeração maior, porém, ela fica mais fechadinha, assim, que ela consegue fazer esse distanciamento. Não sei se eu estou sabendo explicar exatamente para vocês. E aí, se você quiser usar uma numeração menor dessa abertura, você tem aquele desfoque que a gente chama no fundo. Então, isso pode ajudar e pode atrapalhar. Se você quer fazer um detalhe, não importa o que está atrás, ok. Agora, se importa o que está atrás, isso acaba atrapalhando. E a abertura também, ela vai influenciar na captação de luz. Então, esse número menor da abertura, que é o olho mais aberto, na verdade, que é uma abertura maior, é complicado porque ela é inversamente proporcional. Tipo, o número menor é uma abertura maior, o número maior é uma abertura menor. Então, essa abertura maior, ela vai captar mais luz. A abertura menor vai captar menos luz. Então, tudo depende de qual a profundidade de campo que a gente quer atingir. Isso. Entendi. A velocidade... Sim. A velocidade do obturador, ela vai influenciar também na entrada, na captação de luz. Então, se você usar uma velocidade muito rápida, que é a velocidade com que ele abre e fecha. Se você usar uma velocidade muito rápida, ela vai captar pouca luz, porque ela vai ficar pouco tempo aberta. Se você utilizar uma velocidade mais baixa, ela vai captar mais luz, porque ela vai ficar muito tempo aberta. Só que, se ela ficar muito tempo aberta, usando uma velocidade baixa, qualquer coisa que esteja em movimento vai sair borrada. Então, a foto precisa ser estática, por isso a gente precisa de um tripé. A gente chama de longa exposição. Então, a velocidade mais rápida, ela consegue deixar o objeto que está em movimento estático, mas ela capta pouca luz. A velocidade mais lenta consegue captar mais luz, porém, ela dá essa distorção de objetos em movimento. Borrado. Então, tudo depende mesmo Esse consegue fazer aquela com a lanterna que forma uma bolinha, né? Então, isso. Faz aqueles desenhos com a lanterna, exatamente. A gente usa muito a questão da velocidade, por exemplo, para longas exposições em ambientes escuros, para deixar o ambiente inteiro mais claro, porque o flash ele vai iluminar o que está perto, o que está longe não. Então a gente consegue iluminar o ambiente todo com essa longa exposição. A gente usa muito para luminol também, né? Para poder captar a reação do luminol, a gente deixa ali por 30 segundos capturando aquela reação, né? Então a gente precisa saber como configurar o resto todo para que aquilo fique todo certinho. E a última configuração que eu falei, que é o balanço de branco, né? Porque às vezes a gente chega num ambiente que tem aquela luz meio amarelada, e aí as fotos começam, ou a parede é vermelha, a parede é azul, e a foto começa a pegar a cor daquilo que está muito, ou a luz, ou o ambiente. Então a gente precisa ajustar o balanço do branco ali para mostrar para a câmera o que é o branco naquele ambiente. E aí ela reconhece as outras cores como normais. Entendi, muito bom. E essa combinação de fatores aí é que faz toda a diferença e você conseguir entender, né, o que é que tem que ajustar em cada coisa é o que é o grande desafio para quem vai fazer esses registros fotográficos. Hoje eu vejo muita gente falar que numa situação, vamos dizer assim, de ótima iluminação ou de uma iluminação muito boa, tal, eu vejo que a maior parte dos locais utilizam no modo automático as suas câmeras, porque elas vão ter agora um sistema de software mais inteligente que vai tentar fazer todo esse encadeamento aí dessas combinações para que a foto seja considerada a melhor possível. O que é uma foto boa? O que é que ela precisa ter para você saber assim, olha, essa foto ficou boa, essa foto não ficou boa? O que é que você poderia, se alguém te desse agora uma série de fotografias
que foram retiradas de uma cena de crimes, você conseguiria reconhecer o que seria uma fotografia boa e uma fotografia não tão boa? Eu acho que a fotografia forense que seja boa é aquela que consegue mostrar ali da maneira mais fiel possível o que tinha na cena. Então, o foco é muito importante. Eu já vi muita foto desfocada. Eu vi um colega me mostrou aí uma foto que, na verdade, o local todo estava desfocado. Eu não sei se foi desatenção ou o que foi o que aconteceu, mas o rosto da vítima estava desfocado, então não dava para identificar. As lesões de perfuração de projétil estavam desfocadas, não dava para ver se tinha zona de esfumaçamento, se estava regular ou irregular, não dava para ver absolutamente nada. Então, é muito importante o foco. A iluminação não pode estar nem muito clara nem muito escura, tem que ser a iluminação correta. Então, eu acho complicado trabalhar. O modo automático ele funciona muito bem em ambiente claro, iluminado durante o dia, em ambiente externo. Então, dá para utilizar. Algumas pessoas utilizam, mas eu gosto muito do modo manual, porque a gente consegue colocar ali a configuração certinha para dar tudo É uma certo. fotografia raiz, né? Olha, e como é que você leva tripé também para as cenas? Sempre consegue ter disponível um tripé caso seja necessário? Ou é só em algumas situações pontuais? Como é que se dá assim quando vocês vão para a cena, né? Porque, querendo ou não, esse uso do tripé eu não vejo como uma atividade tão comum aqui no Brasil como a gente vê, a gente olhasse ali, ó. Todos esses DVDs eu ganhei de doação de uma professora e ali é muito comum, eles sempre estão lá, fazem as fotografias, mas sempre tem a figura do tripé, que dá uma estabilização maior e melhor, né, para a câmera. Não sei se fica muito boa para ficar colocando o olhinho lá, né? Pela posição que o tripé fica, mas é comum o trabalho de vocês fazer esse uso do tripé, ou não necessariamente seria o mais importante? Não, ele é bem importante em alguns casos específicos. A gente deixa o tripé na viatura. O tripé não é carga pessoal de cada fotógrafo. A gente deixa na viatura, então todo mundo usa o mesmo. Acontece de às vezes estar quebrado, tá faltando uma peça, mas geralmente a gente tem disponível. E é importante principalmente em ambientes escuros, noturnos, para a gente fazer essa longa exposição aí que a gente consegue iluminar. Até lá no meu Instagram, não sei se o pessoal deu uma olhada lá, eu tenho uma postagem falando sobre longa exposição em acidente de trânsito e conseguir iluminar toda a via até pegar todos todo o trajeto ali do acidente, né? Então é bem importante. Às vezes suicídio noturno no meio do mato, né? Aquela escuridão, você não tem Vocês nenhuma outra têm fonte de iluminação. Vocês têm refletores de LED para levar ou a câmera é que tem que Não, fazer esse jeito aí? não temos. Eu até tenho um pessoal, mas disponível no IC a gente não tem, não. É bem útil para algumas situações, então até uma boa utilizá-los. Mas só se levar Não o pessoal acontece de mesmo. estar. Não, não Aqui em acontece de ter Pernambuco, disponível. assim, a gente tem as nossas lanternas, né? Faz uma iluminação, mas a lanterna é limitada. E em alguns momentos a gente já chegou a pedir, né, situações como essa que você falou, semelhante a essa, né? Um suicídio no meio do matagal, o cara se pendurou numa árvore, não tem iluminação satisfatória. E muitas vezes, né, ou um homicídio, um corpo que foi descoberto, foi, né, dito que estava naquele local, e vai lá a perícia para fazer aquele local. E aí a equipe da própria TV já quebrou o galho da gente, em alguns momentos. Ah, legal. Porque eles Eu vão já. ter um sistema de iluminação ali mais forte, né? Sim. Então eles conseguem dar uma clareada muito boa. E sem essa iluminação, com certeza a gente teria muitas limitações na fotografia.
para conseguir ter uma boa dimensão, vamos dizer assim, daquele local. Embora que à noite sempre eu acredito que a gente vai ter algum prejuízo, né? Diferentemente da quando é do dia, que a gente consegue dar aquele zoom. Sim. E por falar em zoom e por falar em foto, quais são os tamanhos aí que uma foto dentro da perícia precisa ter, né? As fotos que você faz, quando passa lá para o sistema, cada foto dessa tem quantos megabytes? Para o pessoal ter uma noção aí, mais ou menos, né? Olha, acredito que com essa câmera que a gente está utilizando, deve ter uns 16 megas cada foto, por aí. A gente precisa fazer numa qualidade mais alta, né? Porque a gente precisa, se precisar ampliar a foto para ver algum detalhe, ela precisa tá boa, então a gente utiliza Cada a foto tem qualidade 16 máxima. megas. É. Cara, eu fico imaginando, Mas aí então, o depois, processador. é, Mas depois faz não, algum. mas depois, Porque. o problema, na verdade, eu considero um problema. No fim do ano, o que o pessoal faz? Eu continuo com o meu backup pessoal, guardo as minhas fotos com a qualidade alta, mas aí no fim do ano o pessoal vai lá no sistema e baixa a qualidade de tudo para poder ter espaço para o ano posterior. E eu acho ruim, justamente porque às vezes um julgamento demora anos, né? E aí o juiz solicita lá a Demora. foto, você vai ver, tá uma qualidade super baixa, não dá para ampliar, não dá para ver detalhe. Então é importante ter uma qualidade mais alta. Porque eu também fico imaginando, para colocar no laudo, né? No laudo eu acho que uma imagem com 16 megas, não sei nem se seria, tipo, necessária, né? Porque Uhum. fica pequeno, Porque né? ela vai As fotos menorzinha. são 10 por 15 ali, né? Agora, lógico que sendo necessário maiores esclarecimentos, uma imagem com um tamanho e uma resolução maior, com certeza vai ser É muito melhor. mais atrativo, né? Mas 16 eu Sim. fico pensando, às vezes eu faço um laudo, ele tem 15 fotos. Geralmente vai ser quatro, três, duas, três, quatro ou seis da fachada, do local, da chegada, né? A gente vai começando a fazer descrição da vítima, descrição do local, descrição de algum objeto, depois a gente vai para as análises dos exames, né? Então, os exames na vítima, aí vai mostrar os detalhes das lesões, do local, se tiver frenagem, mancha de sangue, se tiver mancha de sangue, aí vai fazer agora para falar um pouquinho sobre as características, né, morfológicas dela e tal, fazer essas discussões, se tiver projétil, então, dá aí mais ou menos 15 a 20 fotos, é o mais comum. Imagina 20 fotos com Sim. 16 megas, cara. O processador tem que Pesado. estar bem ali, porque senão vai dar uma pesada grande no É. arquivo, né? E realmente é Não, interessante para a gente ter uns geralmente o detalhes. pessoal diminui para colocar no laudo, né? Eu só faço arrastar e coloco dentro. Se tivesse 16, eu vou até dar uma olhadinha, porque eu acredito que aqui a gente utiliza, fica mais ou menos uns 4 megas cada foto. 4 megas. Que eu gostaria de ter uma capacidade de ter 16, ficaria muito legal. Agora, e com relação, quando está chovendo, como é que vocês fazem aí? Que mágica você faz aí? Porque na chuva parece que perícia no meio da É, rua nada é bom. é o pior dos casos, né? Fazer uma perícia Pior dos externa na cenários. chuva. É, o pior dos Como é que faz cenários. para fazer o registro? Porque eu vou contar Principalmente se uma for à história noite aqui ainda. à noite. Olha, tá aquelas lombadas eletrônicas que ficam na BR, né? Fazendo uma limitação da velocidade. Teve um dia que estava chovendo bastante aqui e eu estava indo para Recife, que é a capital aqui. Eu moro a 120 quilômetros da capital, numa cidade chamada Caruaru, tá? Aqui é uma cidade com É legal. 350 mil habitantes. Não é uma cidade grande, também não é tão pequena. E a gente estava indo para Recife à noite. E eu não percebi essa lombada eletrônica. Eu só percebi quando eu vi um clarão. Aí fiquei triste, né? Porque ia ter uma multa para pagar dali, tal, mas essa multa nunca chegou. E durante o caminho, o restante do caminho, eu fui pensando, cara, será que ele conseguiu captar ou não minha placa? Só que estava de noite e chovendo. E essa multa nunca chegou, e eu acredito que tenha sido por É problemas na possível. captação da imagem, né? É Porque possível. É aqueles bem provável pingos de mesmo. água ali, com aquele flash, ela deve ter É. dado problema nessa imagem. E como é que vocês As fazem aí gotas para da conseguir água, contornar isso? é horrível. As gotas da água, elas refletem o flash, né? Então, nossa, é bem tenso. É realmente o pior dos cenários. É chuva à noite em ambiente aberto. Mas e aí? Então, Tem que ter as fotos. E agora?
Então, e aí? A gente até consegue falar que a gente vai fazer uma longa exposição, você ficar ali no meio da chuva esperando a câmera fazer várias fotos que demoram muito tempo, não vai. Então a gente tem que ir ali contornando da maneira que a gente consegue. É, E o se der equipamento é para a prova alguém d'água? segurar um guarda-chuva pra gente. Hã? A câmera é a prova d'água? É nada, é nada. A gente ainda tem que proteger a câmera, porque a câmera é do Estado. Se der algum problema, a gente tem que pagar outra. Então, se der para alguém segurar um guarda-chuva, que geralmente a gente também não tem disponível, mas se não, é ir fazendo testes mesmo. Fez ali, se refletiu muito, a gente faz de novo, e é fazer o que dá, né? Fazer o que é possível, porque é realmente muito difícil trabalhar nesse É, eu caso. acho, esse aí eu acredito que é o mais difícil. A gente vai pra É. cena quando tá chovendo, com a prancheta e papel. Cara, é difícil. Tem até umas folhas que E são é a prova assim, d'água com a vai, caneta corre, lá. faz um negócio, volta para parte coberta, depois vai, corre, faz outra coisa e volta e Você falou uma coisa tem interessante. que ir Aí fazendo vai, assim. faz e volta. Faz, vai lá, faz e volta. E quando a gente pega É, aqueles corpos em decomposição, como é que é? Porque quando acontece isso, aí eu disse, olha, pra gente não sofrer os dois juntos ao mesmo tempo, eu peço que quem está comigo na equipe vá primeiro, faça as fotos, me traga para dar uma olhadinha, né? E aí eu vou ver uhum, se é necessário alguns outros detalhes antes que eu vá até lá, porque eu já vou ter um panorama da situação, né? E aí como é que você faz aí sim. quando tem que ir lá fazer usar lá aquele filtro close-up e num detalhe na vítima que já está em estado de decomposição. Como é que é? Olha, aqui a gente geralmente faz isso também. O fotógrafo entra primeiro, faz as fotos e depois vê se o perito quer mais algum detalhe, se achou alguma coisa de diferente. Então, né, eu já entro, vou fazendo as fotos do ambiente, procuro ver se tem alguma coisa de remédio que esteja visível, né? Porque a maior parte dos casos de podrão, né, que a gente chama, são mortes naturais, né? A maior parte. Então, geralmente é a pessoa que já é doente, a gente procura esses remédios, essas coisas. Ou suicídio de pessoa que mora sozinha, que as pessoas demoram a perceber a falta, né? Então, aí a gente geralmente está a casa arrumada, então eu vou vendo se tem algum foco, algum indício de violência, eu vou fotografando, deixo o morto por último, aí chego lá, faço as fotos. Não uso esse close-up, não, uso só a lente normal, faço toda a identificação, faço tudo que for possível, né, fazer. E os bichinhos todos, que é a parte que eu acho mais nojenta. Até coloquei uma foto, acho que foi anteontem, que toda parafinada era para atender um local desse, inclusive. Era de um putrefeito, De um corpo então em estado avançado da tava bem composição. ruim. E aí É, depois o perito entra, vê se precisar de mais algum detalhe, eu volto e faço. Então, é isso. E aí detalhes entendi, não é mesmo fácil. de colocar, de abrir, perfuração, de ver, aí fica pro IML, né? É, quando está em estado avançado da composição, a gente dá uma olhadinha naquela superfície, né? Mas aí, um dos pontos-chave, esse tipo de caso, assim, ninguém quer ir lá para ficar olhando, né? Todo mundo fica longe, Não. né? Ninguém. Vamos entrar para a gente Exatamente, olhar, não tem pessoal? curioso nesse caso, né? Impressionante. Isso aí é difícil. É, agora, é necessário manusear o corpo para poder fazer tipo uma fotografia, né, de outra parte, a parte das costas, por exemplo, se ele tiver em decúbito dorsal, né, para poder fechar Sim, essas sim. informações iniciais. Lógico que as lesões ou mais detalhes vão ser feitos pelo IML. Tem um setor específico aqui em Pernambuco, a gente chama Coreia, não sei como é que se chama aí, é onde vão os corpos em estado avançado de decomposição. Eles não ficam junto com os outros. Tem um setor específico para receber esses corpos com essas características, né? Então, mas mesmo assim a gente precisa ter esses detalhes. E como um corpo em decomposição, em geral, ele vai dando esse enchimento aqui dos tecidos e tal, e essa parte do pescoço é uma parte chave, vamos dizer assim, na percepção de alguma possível lesão, no caso de uma suspeita de uma agressão. Então, essa partezinha aqui para virar e conseguir olhar essa partezinha do pescoço sempre é a mais sofrida, porque a gente vai ter sempre a liberação daqueles gases, né? E aí esses É, gases é que é. é o principal ponto-chave aí. Você vai embora
e passa o restante do dia, às vezes, sentindo aquele cheirinho lá em você. Sentindo aquele cheiro, né? Não sai, não sai. Não sei se não sai do corpo, se não sai do nariz, mas é horrível. É, Não é caso só de... glamour, né? tem Perícia. gente que pensa que as fotos são bonitas, agora para chegar naquelas fotos ali, É, ninguém sabe o que é que teve que passar. Olha, Aline, exatamente. e qual é a configuração que você utiliza para fotografar luminol, por exemplo? O que é que você Luminol, faz? vamos lá. Você tem alguma coisa tipo já um Eu, preset na sua cabeça assim, diz, olha, quando eu vou fazer luminol eu sempre uso isso, isso, isso. Ou seus ajustes são todos tipo instintivos, você vai percebendo e sentindo. Como é que é? Você já tem uma coisa pré-configurada para você quando você vai para um local, tipo à noite, ou então nesse caso que eu falei do luminol, ou nesse caso sim. específico, vamos dizer, da impressão digital, você já tem seus presets, ou você vai tipo instintivamente fazendo aquelas modificações lá no momento? Em locais normais eu vou instintivamente mesmo. Eu meio que tenho já, porque como eu já trabalhava com isso antes, eu tenho na cabeça já, se eu preciso mexer nesse botão, eu nem olho mais para saber o que é, se eu estou aumentando a abertura ou se a velocidade, eu já sei onde fica, então eu vou fazendo ali por instinto. Agora, no Luminol eu tenho sim uma pré-configuração que, na verdade, ela é válida. A gente só faz luminol à noite, ou se a gente tiver um ambiente que seja muito escuro para fazer durante o dia. Se a gente conseguir levar a Mas peça, no caso, até um ambiente bem escuro. o Então, luminol que ele assim, essa utiliza é config... o luminol que ele utiliza, ele precisa de um escuro absoluto para conseguir fazer os seus registros, porque a gente tem hoje o Blue Não, Start, que ele termina tendo uma, sim, uma, uma resposta boa, até num ambiente, vamos dizer assim, é, considerado até claro, a gente consegue ter essa percepção. Lógico que quanto mais escuro, melhor, né, o contraste que faz da melhor. quimiluminescência, Exato. mas nesse caso, o luminol que vocês utilizam, ele dá quanto tempo de trabalho, assim, tipo quanto tempo de quimiluminescência para você conseguir finalizar o seu trabalho fotográfico? Uns 30 segundos, mais ou menos. Mas, assim, é, a gente prefere que seja escuro, por isso que a gente geralmente marca para fazer à noite. E aí, quando é uma peça menor, a gente tem dentro do IC um ambiente já mais fechado que a gente prepara para isso. É claro que nem sempre a gente vai ter o total black, aliás, é difícil ter um total black, né? Escuridão total para conseguir o maior efeito ali do luminol. Esse Blue Star eu nunca usei, não sei como ele funciona. Eu gosto São muito duas de fazer pastilhinhas, luminol. misturou, ele vai. No caso, você que Gosto prepara muito, também a solução? sim, a gente prepara. Geralmente eu gosto de preparar. Essa aqui você E prepara como é que ela sempre é? que tem Ela são luminol, eu peço para ir, eu peço para fazer. O pessoal sabe que eu adoro, já me chama, então a gente acaba marcando no dia que eu estou de plantão. Já fui em outras equipes da região para fazer, para ajudar colegas a fazerem, porque eu gosto bastante. Então a gente procura fazer o quanto mais escuro possível. Então essa pré-configuração que eu tenho é para uma escuridão total. E eu vou modificar ela intuitivamente conforme eu vejo que está um pouco mais claro ou menos claro. Eu vou fazendo essa configuração e eu faço sempre um teste antes. Porque como o luminol ele vai perdendo aquele efeito da primeira aplicação, né, ele vai ficando mais diluído nas próximas aplicações, eu prefiro não arriscar. Então eu acabo fazendo um teste antes, geralmente faço teste na minha bota, porque, né, por mais que a gente lave, ela na sempre vai bota? dar um brilhozinho. Na Ah, bota, tá geralmente certo. faço o Olha, teste na pessoal. minha bota. É. Da Porque é o configuração da seguinte. câmera ali no ambiente, mesmo ambiente, então vou Ah, tá. fazendo isso. Mas aí você faz a sua bota com o que você já tinha carregado, com o que você já estava carregando nela, ou você coloca um pouquinho de uma amostra tipo sangue para poder testar naquela hora? Geralmente eu nem coloco nada, porque ou eu já fiz algum local durante o dia envolvendo sangue, alguma coisa, então ela geralmente brilha. Mas às vezes eu já coloquei, já cheguei a colocar alguma amostrinha ali para ver se dá alguma coisa. Entendi. É engraçado, a gente vai falar, acho que mais na frente, de luminol também, e o luminol é um reagente que deu uma grande modificada aí na questão, né, da perícia criminal, e o luminol ele serve para revelar sangue oculto,
Então, se tiver o sangue visível, não faz sentido você fazer esse luminol, você faz um teste logo para saber se é sangue humano, e aí você fecha, pode ser sangue de um animal, às Sim, vezes a gente já sim. encontrei sangue que não era humano em cenas, não, relacionado a outra situação. Então, a gente, se tiver visível, a gente vai para outro tipo de teste, mas quando não está e tem a suspeita que ali tenha acontecido um crime envolvendo a possibilidade de manchas de sangue, e essas manchas de sangue possam ter sido apagadas através de uma lavagem, a gente vai utilizar esse solvente, esse componente chamado luminol, que ele vai fazer uma formulação, uma soluçãozinha, a gente vai borrifar naquela superfície. E o luminol tem um negócio interessante, ele pode dar positivo, ou seja, essa quimiluminescência numa camisa, por exemplo, até 10 lavagens após. Então, às vezes o pessoal vai lá, comete um crime, lava a camisa, pensa que está tudo certo, mas Acha que não tá tudo está. lindo, né? Porque visualmente você não percebe nada. Nem Isso. nada, nem um traço de que possa haver sangue ali. E aí, na hora E que faz aí, o a gente está exame. falando que, às vezes, andando nas cenas de crimes, é normal, a gente, às vezes, tem contato. A gente tem que ter cuidado, a gente evita pisar, mas, às vezes, termina acontecendo, né, desse contato. E ali, no solado dos sapatos, né, que a gente utiliza, nesse caso específico da É, bota, ela vai ficar um resquício, e aí o luminol tem uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que consegue ser perceptível, e aí a Aline utiliza isso aí meio que como a linha de base dela, exatamente. né? Para poder, a partir É, dali, fazer os ajustes, então, né? é, Qual é o exatamente. principal ajuste numa Porque, situação feito essa? então, a velocidade, como eu preciso que durante os 30 segundos ali a câmera esteja captando a reação do luminol, então eu não mexo na velocidade, eu vou dar prioridade para mexer na abertura e no ISO. De preferência a abertura, eu costumo mexer ali na abertura, para Mas na escurecer abertura. mais, né, a fotografia e destacar mais o luminol. Então, eu faço uma fotografia com o ambiente iluminado, usando o tripé, e exatamente na mesma posição eu faço a fotografia mais escura possível com a reação do luminol. E aí depois eu sobreponho as duas, para Entendi. E poder a tem gente uma enxergar outra. tanto o ambiente claro quanto o luminol bem destacado. Tem uma sua lá que tá muito boa. Alguém me perguntar, como é que é o negócio do luminol? Eu digo, olha, eu vou mostrar aqui uma foto aqui, viu, da Lina. Tá? Tá, né? Muito boa É legal aquela foto, né? Foi um é, caso bem legal que a gente conseguiu é. resolver. Essas daí que eu acho que são os grandes desafios, né? Luminol, impressões digitais, principalmente em material como copo. Então, pegar uma impressão digital em um copo de vidro também É é difícil. Como é que é transparente, é a tua técnica aí? reflexivo, é curvado, né? Então, eu tenho uma taça aí ainda para postar que ficou bem legal. De uma É, taça? a gente, Esse aí eu acho é, que é um dos grandes desafios também. Então, pessoal, se vocês tiverem, né, interesse em se tornar fotógrafo técnico pericial, vocês têm que fazer esse treinamento primeiro. Eu conseguir tirar, olha, o desafio é conseguir tirar uma foto de uma impressão digital em um copo de vidro. Embora que os é. celulares hoje em dia, o que é que você fala com relação aos Espelho. celulares? Me fala aí. Então, os celulares Porque, hoje em dia, assim, nossa, tem umas câmeras muito boas, né? Às vezes melhor até que ele não vai conseguir fazer esse tipo de fotografia mais técnica, por exemplo, de um luminol, de uma longa exposição. Mas para a fotografia da impressão digital, às vezes ele vai muito bem. Se for uma câmera boa, uma câmera a minha legal, faz muito bem. Assim, quando eu pego impressão digital em sim, algum local para fazer o registro dela, eu prefiro às vezes utilizar até o meu próprio celular do do que a que a câmera. câmera. Eu não sei se por causa de Sim. dificuldade que a gente tenha, porventura, tipo, de fazer o manuseio da câmera, né, Uhum. conseguir fazer a configuração dela para que ela consiga trazer aquele resultado para a gente, e de repente o software do celular, ele parece conseguir entender o que a gente queria, ou o que trecho, que momento que é interessante para a gente. Hum. Então, eu tenho Sim, ótimas eu já fotos assim, utilizei que eu também o considero celular. ótimas pelo celular. O meu celular, um Sim, Galaxy já. S10 Plus, ele tem uma câmera muito boa. Eu acredito que todos esses mais novos, eles conseguem Sim, ter uma, sim. uma captura. E no futuro, será que alguém, tipo, será que um celular pode substituir a câmera fotográfica? Tipo, a que você utiliza no local? Como é que você vê essa relação?
Acho difícil bom, os celulares estão começando a vir com algumas configurações profissionais, né? Não tem tudo que a câmera tem ainda, mas eles estão começando a ter aquela parte lá para você Eu não percebi aqui, a modificar nossa ali live entrou as na contagem configurações. regressiva aqui, 20 segundos. Menino! Quero te agradecer, Aline, pela sua presença aqui e deixar você falar suas palavras Imagina, finais, eu que tá? A agradeço. palavra-chave agora vai ser fotografia, tá? A palavra-chave da live. Se despede do Boa. pessoal, 5 segundos. Obrigada, pessoal, aí por acompanhar. Então, olha, pessoal, espero que vocês estejam gostando bastante aí dos conteúdos das lives, né? Da palavra-chave da live anterior, DNA, tá bom? E agora a gente vai falar com essa fera aqui das lentes, né? Ela vai revelar alguns dos segredos dela aqui. Vocês já olharam, pessoal, as fotos que ela fez, que está no perfil dela. Eu já vi, inclusive, uma publicação dela hoje, né? Nós temos vários congressos, vários eventos que acontecem no Brasil, e um dos maiores é o Interforensic. Ele é uma conferência que é considerada o maior evento da polícia, né, da parte da perícia criminal da América Latina. Né? Então, a foto dela está ilustrando esse grande evento. Então, daí você já vai tirando quanto ela é fera. Aline, boa noite. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Você consegue me escutar? Então, olha, pessoal, espero que vocês estejam gostando bastante aí dos conteúdos das lives, né? Da palavra-chave da live anterior, DNA, tá bom? E agora a gente vai falar com essa fera aqui das lentes, né? Ela vai revelar alguns dos segredos dela aqui. Vocês já olharam, pessoal, as fotos que ela fez, que está no perfil dela. Eu já vi, inclusive, uma publicação dela hoje, né? Nós temos vários congressos, vários eventos que acontecem no Brasil, e um dos maiores é o Interforensic. Ele é uma conferência que é considerada o maior evento da polícia, né, da parte da perícia criminal da América Latina. Né? Então, a foto dela está ilustrando esse grande evento. Então, daí você já vai tirando quanto ela é fera. Aline, boa noite. Seja muito bem-vinda. Você consegue me escutar bem? Consigo. O meu áudio tá ok? Tá ok. Eu acho que não sei se está com um pouquinho de retorno, por causa, eu acho que você está sem o fone, aí quando eu falo, ele mesmo volta pro microfone. Mas eu estou escutando minha voz. Você acha melhor? Um pouquinho. Se tiver algum fone de ouvido próximo, é excelente. Será que tem? Próximo não, mas eu pego lá. Peraí. Tá bom, fica à vontade. Tá? Então, olha, o que a gente vai falar aqui agora vai ser muitas coisas relacionadas desde será que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A gente vai ter aí como é que, por exemplo, quais são os principais desafios para fazer registro de cenas de crime, se eu consigo fotografar, é só fotografar, né, apertar lá o botãozinho, ou existe uma ciência por trás disso. E com certeza daqui a pouquinho eu vou abrir, né, as perguntas para vocês. Eu quero contar uma novidade também, né? Hoje eu recebi uma informação, né, de um grupo do IPOG. Eles têm pós-graduação na parte da perícia criminal, das ciências forenses, e eles vão nos dar aqui para fazer um sorteio, tá, de uma bolsa de 50% e uma bolsa integral. São 2 prêmios. A gente vai ter aqui na premiação, vocês já tinham visto, né? Mostrei aqui um livro, um manual de técnicas de necrópsia médico-legal, da editora Rubio, nossa apoiadora aí, e o Caso do Machão Suicida, um livro aí de um perito aí, muita gente boa, tá? Conheço ele já tem um bocado de tempo. Então, além disso, a gente vai ter esses outros 2 prêmios, que vai ser essa bolsa. O curso, ele é um curso online, na modalidade online, essa pós-graduação, mas com aulas ao vivo, tá bom? Então, vou explicar um pouquinho mais para vocês. Vai ter uma live bônus com o Rocha, um perito criminal federal, vai falar sobre a análise de imagens através, por exemplo, do sistema de gravação. Ele vai tentar aí, de repente, não sei se estimar a altura de alguma pessoa através de um vídeo. Você não pode perder essa live também, é uma live bônus, aí vai ser nossa segunda live bônus. E nesse dia dessa live vai ter o sorteio de uma bolsa integral.
para o curso, né, de perícia na área de análise digital e de informações digitais. E vai ter uma outra de 50%, a gente vai fazer lá na última live, tem que estar online, só quem vai participar desse sorteio é quem estiver online para poder garantir. Então agora que a gente está aí, tudo certinho agora, Pronto, vamos fazer agora um teste. tá me ouvindo melhor agora? Agora tá perfeito, tá muito bom. Aline, por Ótimo. favor, se apresenta, fala como foi que foi essa sua chegada, vamos dizer assim, na área da fotografia, se você já tinha esse encanto antes, se você foi construindo, como é que é a sua relação, né? Quais são os locais que você já atuou dentro como fotógrafo pericial, como é que é? Me conta um pouquinho aí para a galera começar a entender. Legal, boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo, obrigada aí pelo carinho que eu tenho recebido lá no meu Instagram. Meu nome é Aline, sou fotógrafa técnico-pericial há 3 anos, quase. Sou nova ainda, né? Mas já era fotógrafa antes, a vida toda. Desde criança eu fotografo, porque eu tenho um tio que é fotógrafo e ele me ensinou assim desde criança. Tem uma prima que é a filha dele, que é da minha idade, então a gente já fotografava com câmera analógica antes de andar. Então, sempre fui apaixonada por fotografia. E sempre gostei muito das carreiras policiais também, então comecei a prestar concursos para essa área, com foco na Polícia Federal a princípio. E aí abriram os concursos aqui do estado de São Paulo da Polícia Civil, e eu fui me inscrever, e foi aí que eu descobri o cargo de fotógrafo pericial, né? Que eu não sabia que existia, a gente ouve falar de perícia, mas difícil ouvir falar desse cargo específico, né? Tanto que só tem em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Nos outros estados não existe, né? É o próprio perito que faz a fotografia. Aí é assim que funciona, né? Aqui a gente vai ter na equipe o perito, e aqui a gente chama auxiliar de perito, né? Tem outras denominações em outros estados, e o auxiliar de perito geralmente é o que faz as fotografias, os registros fotográficos. O que eu percebo de diferencial é que nesse cargo, como fotógrafo pericial, você já vai ter profissionais chegando com uma habilidade nessa parte, né? Então, você já chega, Sim. como você já chegou, fotógrafa, né? Já experiente, com expertise, e isso certamente ajuda bastante, né? E o que eu queria saber é assim, quando você chegou, o que você fazia antes de fotografia é a mesma coisa, é diferente? O que é que você percebeu? Quais são os equipamentos que você tem para trabalhar? É uma carga, é equipamento próprio? O que é que você leva? Conta pra gente aí, pra gente descobrir os segredos aí dos fotógrafos. Então, vamos lá. As técnicas são as mesmas, né? As técnicas fotográficas, só que elas são utilizadas de maneira diferente. Então é uma fotografia totalmente diferente. Enquanto a fotografia comercial que eu fazia antes, eu fazia principalmente ensaios newborn, de bebezinhos. Ela é toda voltada para uma beleza, para um cuidado, para a autoestima da pessoa, a gente fazia muita edição, Photoshop, Lightroom e todas essas coisas, diferente da fotografia que a gente faz na perícia. A fotografia forense, ela é, como eu mencionei lá na sua postagem, ela é prova documental da cena de crime. Então, ela não pode ser alterada. Ela precisa mostrar exatamente aquilo que a gente vê na cena, para no laudo constar e para as pessoas que estão ali fazendo o julgamento, o juiz, o próprio delegado, ou as partes envolvidas, advogados e todo mundo, entender o que é que estava acontecendo ali na cena, porque essas pessoas não estavam ali. Então, a fotografia consegue levar um pouco da cena do crime para o julgamento, né? Então, é bastante importante. E é bastante importante que ela seja real, ao contrário da fotografia comercial, que muitas vezes é artificial, é feito alguns efeitos aí para dar uma melhorada na situação. Então, essa é a Entendi. principal diferença. Isso. É permitido algum tipo de manipulação da imagem, ou do jeito que chegou da câmera, ela tem que entrar para o sistema? Como é que funciona essa parte?
Sim, do jeito que chegou, ela tem que ir pro arquivo, né, pro sistema. A gente não pode alterar absolutamente nada. Então, é por isso que é muito importante o fotógrafo forense ter muito conhecimento técnico, porque a foto tem que sair bem feita. É, a gente, a gente tem que fazer toda a regulagem ali de forma manual na câmera, né, para conseguir a melhor qualidade possível, para que não seja necessário nem mexer em iluminação. Às vezes, é, alguns peritos acabam mexendo ali na iluminação, na parte de iluminação para clarear um pouco alguma foto, mas é preciso constar que essa foto foi iluminada e constar o original junto, porque para mostrar que não teve nenhuma alteração, nada foi apagado, nada foi retirado da fotografia. Então, mas o ideal é que não se mexa em nada. E a gente não pode apagar foto nenhuma entre uma e outra. Ah, deu errado, saiu desfocada, saiu escura, a gente não pode apagar, ela tem que continuar ali, porque faz parte Por da quê? cadeia de custódia, né? Faz Isso parte aí. da cadeia de custódia das fotografias, então tá tudo ali. As fotografias são numeradas, né? Então, se o juiz questionar ali, por que tá faltando a fotografia 805? Por que você Isso. apagou? O que é que tinha ali? Né? Então, pessoal, para esclarecer essa parte, a cadeia de custódia é um ponto-chave. Com esse novo pacote anticrimes, a gente vai ter isso enaltecido, inclusive sob responsabilidade agora da perícia, fazer essas centrais de custódias aí, que os estados estão se adaptando para conseguir garantir que isso aconteça. E a fotografia também passa por essa parte. A cadeia de custódia, ela tende a garantir a rastreabilidade e a confiabilidade de todo o trabalho que foi realizado, para evitar, por exemplo, que um projétil de uma cena se misture com o da outra, né, e aí, de repente, leva a resultados Sim, exatamente. diferentes. Todo mundo sabe que na perícia Exatamente. tem uma demanda de trabalho grande, e o perito às vezes vai para uma ocorrência, depois vai ter que ir para outra, depois vai ter que ir para outra, antes de voltar para a base. E aí é nesse meio termo que pode acontecer essa mistura ou troca, ou algum tipo de alteração no que seria a resposta correta. E aí a gente vai ter na fotografia também essa cadeia de custódia sendo representado pelo aquele bloco lá. Toda vez que ela começa a fotografar, ela vai gerando numerações, e essas numerações elas vão ter tantas suas outras informações que a gente vai conversar mais à frente, mas ela vai ter uma numeração, e quando ela colocar isso no sistema, pode o juiz requisitar todas as imagens, dizer assim, olha, eu quero ver todas as imagens. Sim. Esse que está no laudo aqui, eu não estou satisfeito com ela. E agora, para pegar todas as imagens, ela pode perceber algumas lacunas. E é comum, quando a gente está no celular da gente, a gente tira uma foto, não gostou, a gente já apaga dali, né? E isso vai formar uns buracos. E na A gente polícia precisa ter esse científica, na cuidado. perícia, não pode. É, Qual é a o seu gente precisa equipamento? manter Como é todo que isso. é o seu equipamento que você vai? O que é que você leva para a cena? Aqui a gente recebeu uma carga, né, uma câmera, então é uma Nikon. A gente acabou de receber, faz uns 15 dias, uma 5600, a gente trabalhava com a 5100 até então. Chegaram algumas 5600, não foi todo mundo que recebeu, mas eu acabei recebendo uma que é bem legal, uma câmera bem boa, supre bastante as nossas necessidades aí. A gente tem uma objetiva 18-105, que ela é bastante eficiente, assim, ela consegue cumprir bem o papel, a gente consegue aproximar um pouco, consegue fazer uma foto mais ampla. O ideal seria termos outras objetivas também, mas a gente sabe que é complicado conseguir isso, né? As objetivas têm Porque são objetivas que têm o objetivas. valor de um carro, né? Exatamente, são objetivas caríssimas. Seria muito importante a gente ter uma macro, por exemplo, para fazer as fotografias de impressões digitais, que é uma coisa que a gente não tem. E essa objetiva que a gente tem, ela tem uma distância focal, a distância focal mínima dela é muito afastada. Então, muitas vezes a gente não consegue se aproximar o tanto que Encontrar deveria da impressão digital. Então, a gente usa, para suprir isso, um filtro close-up, né, que a gente chama. Só que tem que tomar muito cuidado com o uso dele para que ele não distorça a impressão, né, que também é muito importante. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. então o filtro consegue fazer. É um Consegue malabarismo, né? ajudar Que você, enquanto bastante. está fazendo, né? Agora, nesse caso específico, quais malabarismos você já precisou fazer para pegar aquela foto que precisava?
Nossa, menina, é tanta coisa que a gente faz, né? A gente fica em posições inusitadas, a gente, enfim. é, mas a gente tem que se virar com o que tem, né? A fotografia de digital, ela é uma das mais difíceis, né, da gente fazer. A gente precisa utilizar uma iluminação legal para conseguir contrastar ali. Eu gosto muito de fazer a fotografia de digital sem pó, antes da utilização do pó, porque às vezes o pó acaba estragando até, né? Então eu prefiro fazer ela, garantir uma foto sem, e depois a gente faz com o pó também. Então, nossa, e aí é custoso, assim. Tem muita gente que não tem essa paciência, mas a gente precisa ficar ali, até achar o foco legal, até achar, tentar usar esse filtro Pose-Up. Algumas vezes eu utilizo, algumas vezes não, por causa dessa distorção que às vezes ele dá. Então, tem que ir se Ô, Aline, ajeitando, né? eu vejo alguns colegas já fazendo uso aí de drones. Já se passou, já se falou Sim, alguma vez nessa possibilidade? E como é que é? O que é que você vê com relação a isso? é muito legal, acho super interessante, principalmente para crimes ambientais e acidentes de trânsito. Acho muito legal ter essa foto panorâmica lá de cima, né? Porque facilita muito, né? Para vocês na hora do laudo, assim, acho importantíssima. Aqui no estado a gente tem em São Paulo disponível, mas nas equipes a gente ainda não tem. Então, tem algumas pessoas que levam o drone pessoal para utilizar. Eu não tenho, então eu mesma nunca utilizei, mas já vi colegas utilizarem e é sensacional, assim. Então a gente precisa, se a gente quiser, tem uma perícia ambiental marcada, é, pode solicitar para captar um drone para utilizar. Olha, Mas é difícil, né? Porque a maior parte a requisição chega ali na hora do plantão, então não dá para você ir buscar um drone. O ideal isso. seria cada equipe ter o seu. Cada equipe tem o seu. Ou então terem em algum lugar mais próximo, né? No caso, como é Sim. que é a sua rotina de trabalho? Você está lotada onde exatamente agora? E como é que é seu trabalho? Me conta aí um pouquinho como é que é o dia a dia. Eu estou em Campinas, que no núcleo, né, de Campinas, que atende ali algumas regiões. A gente atende, a equipe, né, atende Campinas, Paulínia, Vinhedo, Valinhos e Indaiatuba. E lá a gente funciona com duas equipes, uma de crimes contra a vida e uma de crimes contra o patrimônio. Mas todo mundo acaba rodando nas duas equipes. Eu acabo fazendo mais a parte de crimes contra a vida, né, que a gente chama de sangue, porque eu moro fora ainda, então eu costumo fazer plantões de 24 horas. E essa equipe roda 24 horas, a equipe de patrimônio roda apenas 12 diurnas. Então eu acabo fazendo mais essa parte de Ah, homicídio, suicídio, acidente de trânsito, esse tipo e aí, de quando coisa. vocês Morte são suspeita. acionados, sai você, um perito e quem mais na equipe? Isso, Pra, eu quando e é um para a equipe perito. de sangue aí, a equipe de. Geralmente é perito fotógrafo, aqui em Ali a Campinas. Eu dupla, tenho a equipe, né? acompanhado, eu tenho acompanhado alguns plantões do DHPP, né, que é a equipe de homicídios da capital. Lá eles acabam saindo todo mundo junto, então sai em uma viatura perito fotógrafo, na outra sai o papiloscopista auxiliar de PAP, e na outra ainda vai delegados investigadores, então sai em comboio, né? Eu acho bem legal, bem interessante quando é assim, porque aí a investigação segue em conjunto, né? Aham. E quando você chega lá na cena, como é que é o passo a passo, assim, né? Chega lá, quais são as suas fotos clássicas que você precisa ter de todo jeito, né? Quais são as suas particularidades quando você chega na cena do crime? A gente chega, eu já Isso, dos chego homicídios. fotografando, chego fotografando enquanto o perito está ali anotando os dados de quem estava fazendo a preservação. Então, eu vou fazer as fotos gerais da via de acesso, da fachada, se for uma residência, ou ali de uma placa com o nome da rua, se for um local aberto. Eu vou identificar o local onde a gente está. Então, a gente parte dessas fotografias mais amplas, mais gerais,
até chegar nas específicas. Então, aí a gente vai entrar no ambiente, se for uma residência, por exemplo. Então, eu fiz a foto da rua, fiz a foto da fachada, e aí eu vou entrando, eu faço a foto da porta de entrada, se ela estava arrombada, eu vou lá e faço o detalhe do arrombamento. E aí a gente entra, eu vou fotografando os cômodos, se tem algum outro detalhe a gente já vai fazendo, até chegar onde está localizado o corpo, né? E fazer o necroscópio. Então, o fotógrafo ele vai antes do perito, né? Porque as fotos precisam estar do jeito que foram encontradas, né? Então, antes do perito mexer em qualquer coisa, a gente está ali fazendo as fotos. E depois a gente ajuda também, né? Mexer no corpo, procurar vestígios, procurar tudo o que precisa. E fazendo esses registros, né, a fotografia em si, muita gente fala que a fotografia ela vale por 1000 palavras, né, mas ela também Sim. pode, dependendo do ângulo, trair, né, a gente, tipo, enganar ou dar uma falsa perspectiva. E como é que Exatamente. você toma cuidado com relação a isso? Eu digo porque quando a gente vai para alguns locais, às vezes eu vejo, por exemplo, tem um corpo que está distendido lá, né, caído, e a pessoa vai tirar a foto a partir dos pés dele. Então parece que Isso. as pernas são gigantescas e a parte do tronco e cabeça é bem pequenininha, achatada. Isso dá uma modificação na perspectiva, né? Quais são os cuidados que você geralmente tem ou então que você vê e diz, eita, aqui não ficou bom não. Não, é preciso ter muito cuidado mesmo com o ângulo da foto, com o posicionamento. Eu gosto sempre de fazer vários ângulos para a gente poder montar depois a visão completa. Então, eu gosto muito, por exemplo, do corpo, de fazer a visão de cima, que a gente chama de visão de Deus, né? Fazer aquela foto bem de cima. Se tiver alguma coisa disponível para eu subir para ficar bem alta, eu subo, ou senão eu faço. Eu utilizo o Live View da câmera, que eu não gosto, mas às vezes é preciso. Live View é o quê? É feito um pau de Quando selfie, tá falando? você. É que não é um botãozinho na câmera que você consegue, que nem você faz a foto no celular, que você enxerga a imagem na tela. Na câmera profissional, isso é absurdo. Você tem que colocar o olho no buraquinho lá para poder Sério? para poder fazer a Por que foto. isso? Me Sério. explica isso aí que eu quero Porque entender. assim. Porque eu vejo o visor e eu fico perguntando por que aqueles fotógrafos, ele bota lá o olhinho, se a tela tá mostrando, né? Então era uma coisa que eu Não tá sempre queria saber, não mostrando. sei se... Não tá mostrando? Não, ela está mostrando, mas você não consegue ter ali uma noção exata de como a foto vai ficar. Aqui, esse live view, ele não te dá o foco correto, você não consegue fazer os ajustes necessários. Para quem é fotógrafo, é a morte Isso ter que é a fotografar no mesma live coisa view. isso é a mesma coisa de botar um molho de ketchup na pizza do pizzaola, né? Você estraga, Isso, tipo... tipo isso. Tipo isso, Cara, não, eu nunca a gente imaginei isso. precisa fazer a foto pelo visor. O certo é assim. Ah, Mas de vez em olha, quando, por exemplo, nesse caso, que a gente tem que erguer a mão, colocar a câmera em posicionamento de cima, e aí na câmera tem aquela telinha que sai, né? Que sai e gira. Então é o único caso que eu isso. uso o Live View para poder enxergar e fazer essa foto de cima. Mas você pode perceber que até o foco da câmera é complicado, porque como você não está olhando para fazer o foco manual, você tem que fazer o foco automático. E aí a câmera vai ficar procurando ali, principalmente se em ambiente escuro. E corre muito risco da foto sair desfocada. Você tem que confiar na câmera. Né, quem está Pessoal, acostumado a quando trabalhar no você manual. tiver com a câmera, que seja sempre profissional, essas que já são bonitas e tal, e você quiser Isso. dar uma pinta de fotógrafo, não olhe na telinha, bota o Não, olho ali, isso, ó. por favor. Tá, tá vendo aí, pessoal? Por Isso foi favor. importante aí. Olha, A eu gente tive tem um tempo. Pode falar. nesse lugar onde a gente coloca no visor, coloca o olho, a gente tem uma reguinha lá embaixo que chama fotômetro. E é por ali que a gente vai saber se a foto está configurada de maneira correta com questão de iluminação. Então, ela precisa estar bem no meio do fotômetro para dizer, ó, tá certo, vai sair uma foto clara, vai sair uma foto boa, não vai sair nem estourada e nem escura demais. Então, se aquela marcaçãozinha na régua estiver centralizada, é porque a foto está ok. Se ela estiver muito para cá, é porque a foto vai sair estourada. Se ela estiver muito para cá, a foto vai sair escura. Então, é ali uma forma também da gente saber se a configuração está ok.
Tá vendo aí, pessoal? Anota aí no seu caderninho, tá? Para ter. O pessoal, quando vai tirar foto, aí diz assim: olha, alguém estiver fotografando você, diz assim: faz pinta de jogador. Aí o jogador não olha para a câmera, olha de lado, fica assim, né? Já se você quiser fazer pinta de fotógrafo, bota o olhinho lá no negócio O lá, que olho vai na ficar câmera. muito Isso. bom. Olha, eu tive um Exatamente. tempo aqui, uma pessoa da minha equipe, esse cara, ele tinha, acho que 2,1 m ou 2,2 m. Quando ele esticava a mão para tirar aquela foto, a foto de Deus lá, da visão de Deus lá, ele parecia uma Isso foto aí de nunca drone. precisou de escada. Nunca Imagina. precisou, né? Então, uma vez a gente teve uma colisão e que a vítima fatal ficou presa na parte de cima de uma caminhonete. Então ela ficou presa porque uma parte do corpo entrou no para-brisa e o restante do corpo dela ficou sobre o teto do carro. E era um carro alto. Uhum. E aí, eu disse, eita, como é que a gente vai fazer essa foto lá de cima? Eu disse, não, deixa comigo aqui, ó. Esticou o bracinho lá, Já perfeito. deu. Já deu. Engraçado que Que bom. no mesmo local onde eles trabalhavam antes, tinha ele, que é super alto, e tinha outro que era super baixinho e que trabalhava com a gente também. Então era muito Uhum. bom, era muito divertido. O baixinho ele afastava o banco da viatura lá para frente para poder se apoiar melhor, né, o que é mais baixinho, e ele afastava o banco lá para Lá trás. para E no trás. local da delegacia onde eles trabalhavam, um sentava no birô do lado do outro, assim. Era muito divertido essa época aqui. Olha, Ah, é e com legal. relação a uma das coisas que as pessoas também têm muita dúvida são com relação, por exemplo, o que é, sei lá, velocidade do obturador, ISO, essa linguagem mais técnica, né? Se fosse para explicar a grosso modo o que seria, o que é que elas trazem de informações ou de possibilidades para a fotografia. Sim, vamos lá. São configurações bastante importantes. A gente tem 4 que são as principais. Então, a gente tem a sensibilidade ISO, que é a sensibilidade com a captação da luz. Então, antes a gente tinha aqueles filmes de 200 asas, 400 asas, é isso que o ISO faz hoje em dia na foto digital. Então, quanto mais você aumentar o ISO, maior vai ser a sensibilidade dele para capturar a luz. Só que você aumentando essa sensibilidade, você também perde um pouco de qualidade, a foto começa a ficar mais granulada. Então, se você aumentar muito, a foto vai perder qualidade e aí é ruim numa fotografia de perícia. Por quê? Porque se você precisa aproximar para ver um detalhe que de repente você nem viu na hora do local, tá? Nossa, eu tô vendo um negocinho brilhando ali. Aí você vai aproximar, você não consegue ver o detalhe. Então é importante que a qualidade seja alta. Então, quanto mais baixo a gente conseguir utilizar do ISO, melhor. Aí a gente tem também a abertura do diafragma. Então, o diafragma é como se fosse um olhozinho ali da câmera. A gente tem aberturas menores e aberturas maiores. Quanto maior a abertura ali, mais a gente vai conseguir uma distância focal. A gente consegue pegar o foco num ambiente mais afastado, por exemplo, numa fotografia completa, num acidente de trânsito, por exemplo. A gente precisa focar o que está aqui perto e o que está lá longe. Então, a gente precisa dessa abertura com essa abertura, né, mas que consiga fazer essa numeração maior, porém ela fica mais fechadinha, assim, que ela consegue fazer esse distanciamento. Não sei se eu estou sabendo explicar exatamente para vocês. E aí, se você quiser usar uma numeração menor dessa abertura, você tem aquele desfoque que a gente chama no fundo. Então, isso pode ajudar e pode atrapalhar. Se você quer fazer um detalhe, não importa o que está atrás, ok. Agora, se importa o que está atrás, isso acaba atrapalhando. E a abertura também, ela vai influenciar na captação de luz. Então, esse número menor da abertura, que é o olho mais aberto, na verdade, que é uma abertura maior, é complicado porque ela é inversamente proporcional. O número menor é uma abertura maior, o número maior é uma abertura menor. Então, essa abertura
maior, ela vai captar mais luz. A abertura menor vai captar menos luz. Então, tudo depende de qual a profundidade O de campo que a resultado gente que quer se quer. atingir. Isso. Entendi. A Uma coisa que me pergunta, velocidade, assim, a pode velocidade do falar. obturador, ela vai influenciar também na entrada, na captação de luz. É, então, se você usar uma velocidade muito rápida, que é a velocidade com que ele abre e fecha. Se você usar uma velocidade muito rápida, ela vai captar pouca luz, porque ela vai ficar pouco tempo aberta. Se você utilizar uma velocidade mais baixa, ela vai captar mais luz, porque ela vai ficar muito tempo aberta. Só que, se ela ficar muito tempo aberta, usando uma velocidade baixa, qualquer coisa que esteja em movimento vai sair borrada. Então, a foto precisa ser estática, por isso a gente precisa de um tripé. A gente chama de longa exposição. Então, a Hum, velocidade mais rápida, ela consegue deixar o objeto que está em movimento estático, mas ela capta pouca luz. A velocidade mais lenta consegue captar mais luz, porém, ela dá essa distorção de objetos em movimento. Então, Borrado. tudo É nessa depende que consegue mesmo do... fazer. Esse consegue fazer aquela Isso. com a lanterna que forma uma bolinha, né? Então, Isso, essa isso, isso. velocidade Faz aí aqueles desenhos com a consegue. lanterna, exatamente. A gente Isso, usa é. muito a questão da velocidade, por exemplo, para longas exposições em ambientes escuros, para deixar o ambiente inteiro mais claro, porque o flash ele vai iluminar o que está perto, o que está longe não. Então a gente consegue iluminar o ambiente todo com essa longa exposição. A gente usa muito para luminol também, né? Para poder captar a reação do luminol, a gente deixa ali por 30 segundos capturando aquela reação, né? Então a gente precisa saber como configurar o resto todo para que aquilo fique todo certinho. E a última configuração que eu falei, que é o balanço de branco, né? Porque às vezes a gente chega num ambiente que tem aquela luz meio amarelada, e aí as fotos começam, ou a parede é vermelha, a parede é azul, e a foto começa a pegar a cor daquilo que está muito, ou a Hum, luz, ou o ambiente. Então a gente precisa ajustar o balanço do branco ali para mostrar para a câmera o que é o branco naquele ambiente. E aí ela reconhece as outras entendi, cores como normais. entendi. Muito bom. E essa combinação de fatores aí é que faz toda a diferença e você conseguir entender, né, o que é que tem que ajustar em cada coisa é o que é o grande desafio para quem vai fazer esses registros fotográficos. Hoje eu vejo muita gente Exatamente. falar que numa situação, vamos dizer assim, de ótima iluminação ou de uma iluminação muito boa, tal, eu vejo que a maior parte dos locais utilizam no modo automático as suas câmeras, porque elas vão ter agora um sistema de software mais inteligente que vai tentar fazer Sim. todo esse encadeamento aí dessas combinações para que a foto seja considerada a melhor possível. O que é uma foto boa? O que é que ela precisa ter para você saber assim, olha, essa foto ficou boa, essa foto não ficou boa? O que é que você poderia, se alguém te desse agora uma série de fotografias que foram retiradas de uma cena de crimes, você conseguiria reconhecer o que seria uma fotografia boa e uma fotografia não tão boa. Eu acho que a fotografia forense que seja boa é aquela que consegue mostrar ali da maneira mais fiel possível o que tinha na cena. Então, o foco é muito importante. Eu já vi muita foto desfocada. É, eu vi um colega me mostrou aí uma foto que, na verdade, o local todo estava desfocado. Eu não sei se foi desatenção ou o que foi o que aconteceu, mas o rosto da vítima estava desfocado, então não dava para identificar. As lesões de perfuração de projétil estavam desfocadas, não dava para ver se tinha zona de esfumaçamento, se estava regular ou irregular, não dava para ver absolutamente nada. Então, é muito importante o foco. A iluminação não pode estar nem muito clara nem muito escura, tem que ser a iluminação correta. Então, eu acho complicado trabalhar. O modo automático ele funciona muito bem em ambiente claro, iluminado durante o dia, em ambiente externo. Então, dá para utilizar. Algumas pessoas utilizam, mas eu gosto muito do modo manual porque a gente consegue
consegue colocar ali a configuração certinha para dar tudo É uma certo. fotografia raiz, né? Olha, É. e como é que você leva tripé também para as cenas? Sempre consegue ter disponível um tripé caso seja necessário? Ou é só em algumas situações pontuais? Como é que se dá assim quando vocês vão para a cena, né? Porque querendo ou não, esse uso do tripé eu não vejo como uma atividade tão comum aqui no Brasil como a gente vê. A gente olhasse ali, ó, todos esses DVDs eu ganhei de É, doação de uma professora e ali é muito comum, eles sempre estão lá, fazem as fotografias, mas sempre tem a figura do tripé, que dá uma estabilização maior e melhor, né, para a câmera. Não sei se fica muito boa para ficar colocando o olhinho lá, né? Pela posição que o tripé fica, mas é comum o trabalho de vocês fazer esse uso do tripé, ou não necessariamente seria o mais importante? não, ele é bem importante em alguns casos específicos. A gente deixa o tripé na viatura. O tripé não é carga pessoal de cada fotógrafo. A gente deixa na viatura, então todo mundo usa o mesmo. Acontece de às vezes estar quebrado, tá faltando uma peça, mas geralmente a gente tem disponível. E é importante principalmente em ambientes escuros, noturnos, para a gente fazer essa longa exposição aí que a gente consegue iluminar. Até lá no meu Instagram, não sei se o pessoal deu uma olhada lá, eu tenho uma postagem falando sobre longa exposição em acidente de trânsito e conseguir iluminar toda a via até pegar todos o trajeto ali do acidente, né? Então é bem importante. Às vezes, suicídio noturno no meio do mato, né? Aquela escuridão, você não tem Vocês nenhuma outra têm fonte de iluminação. Vocês têm refletores de LED para levar ou a câmera é que tem que Não, fazer esse jeito aí? não temos. Eu até tenho um pessoal, mas disponível no IC a gente não tem, não. É bem útil para algumas situações, então até uma boa utilizá-los. Mas só se levar Não o pessoal acontece de mesmo. estar. Não, não Aqui em acontece de ter Pernambuco, disponível. assim, a gente tem as nossas lanternas, né? Faz uma iluminação, mas a lanterna é limitada. E em alguns momentos a gente já chegou a pedir, né, situações como essa que você falou, semelhante a essa, né? Um suicídio no meio do matagal, o cara se pendurou numa árvore, não tem iluminação satisfatória. E muitas vezes, né, ou um homicídio, um corpo que foi descoberto, foi, né, dito que estava naquele local e vai lá a perícia para fazer aquele local. E aí a equipe da própria TV já quebrou o galho da gente, em alguns momentos. Ah, legal. Porque eles Eu vão ter já. um sistema de iluminação ali mais forte, né? Sim. Então eles conseguem É, dar uma clareada muito boa. E sem essa iluminação, com certeza a gente teria muitas limitações na fotografia para é, conseguir ter uma boa dimensão, vamos dizer assim, daquele local. Embora que à noite sempre eu é. acredito que a gente vai ter algum prejuízo, né? Diferentemente da quando é do dia, que a gente consegue dar aquele zoom. Sim. E por falar em zoom e por falar em foto, quais são os tamanhos aí que uma foto dentro da perícia precisa ter, né? As fotos que você faz, quando passa lá para o sistema, cada foto dessa tem quantos megabytes? Para o pessoal ter uma noção aí, mais ou menos, né? Olha, acredito que com essa câmera que a gente está utilizando, deve ter uns 16 megas cada foto por aí. A gente precisa fazer numa qualidade mais alta, né? Porque a gente precisa, se precisar ampliar a foto para ver algum detalhe, ela precisa tá boa, então a gente utiliza Cada a foto tem qualidade 16 máxima. megas. É. Cara, eu fico imaginando Mas aí então o depois processador. é, Mas depois faz não, algum. mas depois, Porque o problema, na verdade, eu considero um problema. No fim do ano, o que o pessoal faz? Eu continuo com o meu backup pessoal, guardo as minhas fotos com a qualidade alta, mas aí no fim do ano o pessoal vai lá no sistema e baixa a qualidade de tudo para poder ter espaço para o ano posterior. E eu acho ruim, justamente porque às vezes um julgamento demora anos, né? E aí o juiz solicita lá a demora. foto, você vai ver, tá uma qualidade super baixa, não dá para ampliar, não dá para ver detalhe. Então é importante ter uma qualidade mais alta. Porque eu também fico imaginando, para colocar no laudo,
né? No laudo, eu acho que uma imagem com 16 megas, não sei nem se seria, tipo, necessária, né? Porque Aham. fica É, pequeno, porque né? ela vai As fotos menorzinha. são É. 10 por 15 ali, né? Agora, lógico que sendo necessário maiores esclarecimentos, uma imagem com um tamanho e uma resolução maior, com certeza vai ser É muito melhor. mais atrativo, né? Mas 16, eu Sim. fico pensando, às vezes eu faço um laudo, ele tem 15 fotos. Geralmente vai ser quatro, três, duas, três, quatro ou seis da fachada, do local, da chegada, né? A gente vai começando a fazer descrição da vítima, descrição do local, descrição de algum objeto, depois a gente vai para as análises dos exames, né? Então, os exames na vítima, aí vai mostrar os detalhes das lesões, do local, se tiver frenagem, mancha de sangue, se tiver mancha de sangue, aí vai fazer agora para falar um pouquinho sobre as características, né, morfológicas dela e tal, fazer essas discussões, se tiver projétil. Então, dá aí mais ou menos 15 a 20 fotos, é o mais comum. Imagina 20 fotos com Sim. 16 megas, cara. O processador tem que Pesado. estar bem ali, porque senão vai dar uma pesada grande no É, arquivo, né? E é. realmente é Não, interessante para a gente geralmente, ter um geralmente o detalhe. pessoal diminui para colocar no laudo, né? Eu só faço arrastar e coloco dentro. Se tivesse 16, eu vou até dar uma olhadinha, porque eu acredito que aqui a gente utiliza, fica mais ou menos uns 4 megas cada foto. É, 4 megas. Que eu acharia eu ter uma capacidade de ter 16, ficaria muito legal. Agora, e com relação, quando tá chovendo, como é que vocês fazem aí? Que mágica você faz aí? Porque na chuva parece que perícia no meio da É, rua nada é bom. é o pior dos casos, né? Fazer uma perícia Pior dos externa na cenários. chuva. É o pior dos Como é que faz cenários. para fazer o registro? É, Porque vou contar principalmente se uma for à história noite aqui ainda. à noite. Olha, tá aquelas lombadas eletrônicas que ficam na BR, né? Fazendo uma limitação da velocidade. Teve um dia que estava chovendo bastante aqui e eu estava indo para Recife, que é a capital aqui. Eu moro a 120 quilômetros da capital, numa cidade chamada Caruaru, tá? Aqui é uma cidade com É legal. 350 mil habitantes. Não é uma cidade grande, também não é tão pequena. E a gente estava indo para Recife à noite. E eu não percebi essa lombada eletrônica. Eu só percebi quando eu vi um clarão. Aí eu fiquei triste, né? Porque ia ter uma multa para pagar dali e tal, mas essa multa nunca chegou. E durante o caminho, o restante do caminho, eu fui pensando, cara, será que ele conseguiu captar ou não minha placa? Só que estava de noite e chovendo. E essa multa nunca chegou e eu acredito que tenha sido por É problemas na possível. captação da imagem, né? É Porque possível. É aqueles bem provável pingos de mesmo. água ali, com aquele flash, ela deve ter É. dado problema nessa imagem. E como é que vocês As fazem aí gotas para da conseguir água, contornar elas isso? é horrível. As gotas da água, elas refletem o flash, né? Então, nossa, é bem tenso. É realmente o pior dos cenários. É chuva à noite em ambiente aberto. Mas e aí? Então, Tem que ter as fotos. E agora? e aí? A gente até consegue falar que a gente vai fazer uma longa exposição, você ficar ali no meio da chuva esperando a câmera fazer várias fotos que demoram muito tempo, não vai. Então a gente tem que ir ali contornando da maneira que a gente consegue. É, E o se der equipamento é para a prova alguém d'água? segurar um guarda-chuva para gente. Hã? A câmera é a prova d'água? É nada, é nada. A gente ainda tem que proteger a câmera, porque a câmera é do Estado. Se der algum problema, a gente tem que pagar outra. Então, se der para alguém segurar um guarda-chuva, que geralmente a gente também não tem disponível, mas se não, ir fazendo testes mesmo. Fez ali, se refletiu muito, a gente faz de novo, e é fazer o que dá, né? Fazer o que é possível, porque é realmente muito difícil trabalhar nesse Eu caso. acho, esse aí eu acredito que é o mais difícil. A gente vai pra É. cena quando tá chovendo, com a prancheta e papel. Cara, é difícil. Tem até umas folhas que E são é a prova assim, d'água com a vai, caneta corre, lá. faz um negócio, volta para parte coberta, depois vai, corre, faz outra coisa e volta e Você falou uma coisa tem interessante. que Aí fazer vai, assim. faz e volta. Vai lá, faz e volta. E quando a gente pega É, aqueles corpos em decomposição, como é que é? Porque quando acontece isso, aí eu disse, olha, pra gente não sofrer os dois juntos ao mesmo tempo, eu peço que
quem está comigo na equipe, vá primeiro, faça as fotos, me traga para dar uma olhadinha, né? E aí eu vou ver se é necessário alguns outros detalhes antes de que eu vá até lá, porque eu já vou ter um panorama da situação, né? E aí como é que você faz aí Sim. quando tem que ir lá fazer usar lá aquele filtro close-up e num detalhe na vítima que já está em estado de decomposição? Como é que é? Olha, aqui a gente geralmente faz isso também. O fotógrafo entra primeiro, faz as fotos e depois vê se o perito quer mais algum detalhe, se achou alguma coisa de diferente. Então, né, eu já entro, vou fazendo as fotos do ambiente, procuro ver se tem alguma coisa de remédio que esteja visível, né? Porque a maior parte dos casos de podrão, né, que a gente chama, são mortes naturais, né? A maior parte. Então, geralmente é a pessoa que já é doente, a gente procura esses remédios, essas coisas. Ou suicídio de pessoa que mora sozinha, que as pessoas demoram a perceber a falta, né? Então, aí a gente geralmente está a casa arrumada, então eu vou vendo se tem algum foco, algum indício de violência, eu vou fotografando, deixo o morto por último, aí chego lá, faço as fotos. Não uso esse close-up, não, uso só a lente normal, faço toda a identificação, faço tudo que for possível, né, fazer. E os bichinhos todos, que é a parte que eu acho mais nojenta. Até coloquei uma foto, acho que foi anteontem, que toda parafinada era para atender um local desse, inclusive. Era de um putrefeito, De um corpo então em estado avançado da tava bem composição. ruim. E aí É, depois o perito entra, vê se precisar de mais algum detalhe, eu volto e faço. Então, é isso. E aí entendi, detalhes não é mesmo fácil. de colocar, de abrir, perfuração, de ver, aí fica pro IML, né? Quando está em estado avançado da composição, a gente dá uma olhadinha naquela superfície, né? Mas aí, um dos pontos-chave, esse tipo de caso, assim, ninguém quer ir lá para ficar olhando, né? Todo mundo fica longe, Não. né? Ninguém. Vamos entrar para a gente Exatamente, olhar, não tem pessoal? curioso nesse caso, né? Impressionante. Isso aí é difícil. Agora, é necessário manusear o corpo para poder fazer, tipo, uma fotografia, né, de outra parte, a parte das costas, por exemplo, se ele tiver em decúbito dorsal, né, para poder fechar Sim, essas sim. informações iniciais. Lógico que as lesões ou mais detalhes vão ser feitos pelo IML. Tem um setor específico aqui em Pernambuco, a gente chama Coreia, não sei como é que se chama aí, é onde vão os corpos em estado avançado de decomposição. Eles não ficam junto com os outros, tem um setor específico para receber esses corpos com essas características, né? Então, mas mesmo assim a gente precisa ter esses detalhes. E como um corpo em decomposição, em geral, ele vai dando esse enchimento aqui dos tecidos e tal, e essa parte do pescoço é uma parte chave, vamos dizer assim, na percepção de alguma possível lesão, no caso de uma suspeita de uma agressão. Então, essa partezinha aqui para virar e conseguir olhar essa partezinha do pescoço sempre é a mais sofrida, porque a gente vai ter sempre a liberação daqueles gases, né? E aí esses É, gases é que é. é o principal ponto-chave aí. Você vai embora e passa o restante do dia, às vezes, sentindo aquele cheirinho lá em você. Sentindo aquele cheiro, né? Não sai, não sai. Não sei se não sai do corpo, se não sai do nariz, mas é horrível. É, Não é casos só de glamour, né? tem Perícia. gente que pensa que as fotos são bonitas, agora para chegar naquelas fotos ali, ninguém É, sabe o que é que teve que passar. Olha, além, exatamente. e qual é a configuração que você utiliza para fotografar luminol, por exemplo? O que é que você Luminol, faz? vamos lá. Você tem alguma coisa, tipo, já um Eu, preset na sua cabeça, assim, diz, olha, quando eu vou fazer luminol, eu sempre uso isso, isso, isso. Ou seus ajustes são todos, tipo, instintivos, você vai percebendo e sentindo. Como é que é? Você já tem uma coisa pré-configurada para você, quando você vai para um local, tipo à noite, ou então nesse caso que eu falei do luminol, ou nesse caso sim. específico, vamos dizer, da impressão digital, você já tem seus presets, ou você vai, tipo, instintivamente fazendo aquelas modificações lá no momento? Em locais normais eu vou instintivamente mesmo. Eu meio que tenho já, porque como eu já trabalhava com isso antes, eu tenho na cabeça já, se eu preciso mexer nesse botão, eu nem olho mais para saber o que é, se eu estou aumentando a abertura ou se a velocidade, eu já sei onde fica, então eu vou fazendo ali por instinto. Agora, no Luminol eu tenho sim uma pré-configuração que, na verdade, ela é válida. A gente só faz luminol à noite, ou se a gente tiver um ambiente que seja muito escuro para fazer durante o dia.
Se a gente conseguir levar a Mas peça, no caso, até um ambiente bem escuro. o Então, luminol que ele assim, utiliza é o luminol. O luminol que ele utiliza, ele precisa de um escuro absoluto para conseguir fazer os seus registros, porque a gente tem hoje o Blue Não, Start, que ele termina tendo uma, sim, uma, uma resposta boa, até num ambiente, vamos dizer assim, é, considerado até claro, a gente consegue ter essa percepção. Lógico que quanto mais escuro, melhor, né, o contraste que faz da melhor. quimiluminescência, Exato. mas nesse caso, o luminol que vocês utilizam, ele dá quanto tempo de trabalho, assim, tipo, quanto tempo de quimiluminescência para você conseguir finalizar o seu trabalho fotográfico? Uns 30 segundos, mais ou menos. Mas, assim, é, a gente prefere que seja escuro, por isso que a gente geralmente marca para fazer à noite. E aí, quando é uma peça menor, a gente tem dentro do IC um ambiente já mais fechado que a gente prepara para isso. É claro que nem sempre a gente vai ter o total black, aliás, é difícil ter um total black, né? Escuridão total para conseguir o maior efeito ali do luminol. Esse Blue Star eu nunca usei, não sei como ele funciona. Eu gosto São muito duas de fazer pastilhinhas, luminol. misturou, ele vai. No caso, você que Gosto prepara muito, também a solução? sim, a gente prepara. Geralmente eu gosto de preparar. Essa que você E prepara, como é que ela sempre é? que tem Ela é um sandu... luminol, eu peço para ir, eu peço para fazer. O pessoal sabe que eu adoro, já me chama, então a gente acaba marcando no dia que eu estou de plantão. Já fui em outras equipes da região para fazer, para ajudar colegas a fazerem, porque eu gosto bastante. Então a gente procura fazer o quanto mais escuro possível. Então essa pré-configuração que eu tenho é para uma escuridão total. E eu vou modificar ela intuitivamente, conforme eu vejo que está um pouco mais claro ou menos claro, eu vou fazendo essa configuração e eu faço sempre um teste antes. Porque como o luminol ele vai perdendo aquele efeito da primeira aplicação, né, ele vai ficando mais diluído nas próximas aplicações, eu prefiro não arriscar. Então eu acabo fazendo um teste antes, geralmente faço teste na minha bota, porque, né, por mais que a gente lave, ela Na sempre vai bota? dar um brilhozinho. Na Ah, bota, tá geralmente certo. faço o Olha, teste na pessoal. minha bota. Da Porque é o configuração da seguinte... câmera ali no ambiente, mesmo ambiente, então vou Ah, tá. fazendo isso. Mas aí você faz a sua bota com o que você já tinha com o que você já estava carregando nela, ou você coloca um pouquinho de uma amostra tipo sangue para poder testar naquela hora? Geralmente eu nem coloco nada, porque ou eu já fiz algum local durante o dia envolvendo sangue, alguma coisa, então ela geralmente brilha. Mas às vezes eu já coloquei, já cheguei a colocar alguma amostrinha ali para ver se dá alguma coisa. Entendi. É engraçado, a gente vai falar, acho que mais na frente, de luminol também, e o luminol é um reagente que deu uma grande modificada aí na questão, né, da perícia criminal, e o luminol ele serve para revelar sangue oculto. Então, se tiver o sangue visível, não faz sentido você fazer esse Não luminol, é? você faz um teste logo para saber se é sangue humano, e aí você fecha, pode ser sangue de um animal, às Sim, vezes a gente já sim. encontrei sangue que não era humano em cenas, não, relacionado a outra situação. Então, a gente, se tiver visível, a gente vai para outro tipo de teste, mas quando não está e tem a suspeita que ali tenha acontecido um crime envolvendo a possibilidade de manchas de sangue, e essas manchas de sangue possam ter sido apagadas através de uma lavagem, a gente vai utilizar esse solvente, esse componente chamado luminol, que ele vai fazer uma formulação, uma soluçãozinha, a gente vai borrifar naquela superfície. E o luminol tem um negócio interessante, ele pode dar positivo, ou seja, essa quimiluminescência numa camisa, por exemplo, até 10 lavagens após. Então, às vezes o pessoal vai lá, comete um crime, lava a camisa, pensa que está tudo certo, mas Acha que não tá tudo está. lindo, né? Porque visualmente você não percebe nada. Nem Isso. nada, nem um traço de que possa haver sangue ali. E aí, na hora E que faz aí, o a gente está exame. falando que, às vezes, andando nas cenas de crimes, é normal, a gente, às vezes, tem contato. A gente tem que ter cuidado, a gente evita pisar, mas, às vezes, termina acontecendo, né, desse contato. E ali, no solado dos sapatos, né, que a gente utiliza, nesse caso específico da É, bota, ela vai ficar um resquício, e aí o luminol tem uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que consegue ser perceptível, e aí a Aline utiliza isso aí meio que como a linha de base dela, exatamente. né? Para poder, a partir É, dali, fazer os ajustes, então, né? é.
Qual é o exatamente. principal ajuste numa Porque, situação feito essa? então, a velocidade, como eu preciso que durante os 30 segundos ali a câmera esteja captando a reação do luminol, então eu não mexo na velocidade, eu vou dar prioridade para mexer na abertura e no ISO. De preferência a abertura, eu costumo mexer ali na abertura. Para Mas na escurecer abertura. mais, né, a fotografia e destacar mais o luminol. Então, eu faço uma fotografia com o ambiente iluminado, usando o tripé, e exatamente na mesma posição eu faço a fotografia mais escura possível com a reação do luminol. E aí depois eu sobreponho as duas, Entendi. para E poder a tem gente uma enxergar tanto classe. o ambiente claro quanto o luminol bem destacado. Tem uma sua lá que tá muito boa. Alguém me perguntava, como é que é o negócio do luminol? Eu digo, olha, eu vou mostrar aqui uma foto aqui, viu, da Lina. Tá? Tá, né? Muito boa É legal e aquela foto, né? Foi um é, caso bem legal que a gente conseguiu é. resolver. Essas daí que eu acho que são os grandes desafios, né? Luminol, impressões digitais, principalmente em material como copo. Então, pegar uma impressão digital em um copo de vidro também É é difícil. Como é que transparente, é é a tua técnica aí? reflexivo, é curvado, né? Então, eu tenho uma taça aí ainda para postar que ficou bem legal. De uma É, taça? a gente, Isso aí eu é, acho que é um dos grandes desafios também. Então, pessoal, se vocês tiverem, né, interesse em se tornar fotógrafo técnico pericial, vocês têm que fazer esse treinamento primeiro, viu? Conseguir tirar, olha, o desafio é conseguir tirar uma foto de uma impressão digital em um copo de vidro. Embora que os é. celulares hoje em dia, o que é que você fala com relação aos Espelho. celulares? Me fala aí. Então, os celulares Porque, hoje em dia, assim, nossa, tem umas câmeras muito boas, né? Às vezes melhor até que ele não vai conseguir fazer esse tipo de fotografia mais técnica, por exemplo, de um luminol, de uma longa exposição. Mas para a fotografia da impressão digital, às vezes ele vai muito bem. Se for uma câmera boa, uma câmera a minha legal, faz muito bem. Assim, quando eu pego impressão digital em sim, algum local para fazer o registro dela, eu prefiro às vezes utilizar até o meu próprio celular do do que a que a câmera. câmera. Eu não sei se por causa Sim. de dificuldade que a gente tenha, porventura, tipo, de fazer o manuseio da câmera, né, Uhum. conseguir fazer a configuração dela para que ela consiga trazer aquele resultado para a gente, e de repente o software do celular, ele parece conseguir entender o que a gente queria, ou o que trecho, que momento que é interessante para a gente. Hum. Então, eu tenho Sim, ótimas eu já fotos assim, que utilizei eu também o considero celular. ótimas pelo celular. O meu celular, um Sim, Galaxy já. S10 Plus, ele tem uma câmera muito boa. Eu acredito que todos esses mais novos, eles conseguem Sim, ter sim. uma captura. E no futuro, será que alguém, tipo, será que um celular pode substituir a câmera fotográfica? Tipo, a que você utiliza no local? Como é que você vê essa relação? Acho difícil por causa. Bom, os celulares estão começando a vir com algumas configurações profissionais, né? Não tem tudo que a câmera tem ainda, mas eles estão começando a ter aquela parte lá para Eu você não percebi aqui, a modificar nossa ali live entrou as na contagem configurações. regressiva aqui, 20 segundos. Menino! Quero te agradecer, Aline, pela sua presença aqui e deixar você falar suas palavras Imagina, finais, eu que tá? A agradeço. palavra-chave agora vai ser fotografia, tá? A palavra-chave da live. Se despede do Boa. pessoal, 5 segundos. Obrigada, pessoal.